E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Da noite, mais 31 minutos. Olá, muito boa noite para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, Jornada Esportiva, Série B, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, tem Sport Guarani.
você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance aqui nos canais Futebol Interior, através dos nossos dois canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, através do Facebook, através do nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br e também através do app para Android. Você ligado com a gente e a gente ligado em você. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Bebidas Poti, o puro sabor da vida, brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Futebol Interior. Esporte Recife Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola na Ilha do Retiro às 21h30 na Sessão Coruja desta quinta-feira. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A narração será de Lucas Assustou, hein? Assustou agora, Assustou. né? Os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Você ligado com a gente na mesa de áudio e vídeo. A presença de Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Você ligado aqui não vai perder um só lance. A coordenação é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi, quem deseja você uma grande jornada esportiva. Ligado com a gente aqui, já já tem Esporte Guarani, Guarani Esporte nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Às 8h mais 35, vamos girando a equipe dos canais Futebol Interior. Eu começo com o primeiro destaque do Bugre. O primeiro destaque do Bugre vem com ele. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre, diz aí, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. E a você, amiga internauta conectado nos canais Futebol Interior. Na última rodada, o Guarani empatou em casa com o Brusque em 1-1. Com 19 pontos, o time de Campinas ocupa a 18ª posição na tabela. A equipe soma apenas 3 vitórias na competição e é uma dos piores ataques, com apenas 12 gols marcados. O técnico Mozart precisará fazer ao menos uma mudança entre os titulares, já que o zagueiro Delan cumpre suspensão automática após levar o 3º cartão amarelo. Outro que também não joga em Recife é o atacante Lucão do Break, que não vem aparecendo como titular, mas era opção ofensiva no banco para o segundo tempo. Quem está fora na partida de hoje? Derlan e Lucão do Break suspensos, Giovanni Augusto e Ronaldo Alves lesão muscular e Eliel com cirurgia, fez uma cirurgia no joelho, viu, Claudinei Corsi? Legal, daqui a pouquinho o Albert vem aí já de primeira trazendo a escalação do Guarani. O destaque do esporte, hein? Diz aí, Albert. O Sport despencou para a metade da tabela após a goleada sofrida na última rodada contra o Sampaio Corrêa e agora está na 10ª posição. São 27 pontos e 7 atrás do G4 do líder da Série B. Após a polêmica saída do Lisca, o Leão está de novo treinador, com Claudinei Oliveira, e tem o primeiro reforço do segundo semestre, Wagner Love, mas que ainda não joga nessa partida, viu, Claudinei Corsi? Legal, tá aí o destaque do Guarani, o destaque também da equipe do esporte, e a Rádio Futebol Interior tem opinião, e a opinião esta noite é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque é a sua expectativa para Esporte Guarani. Diz aí, Vagnão. Boa noite, Claudinei Corsi. Um grande abraço a todos os companheiros aqui da bancada verde dos canais Futebol Interior, ao Felipe ali manuseando o seu painel eletrônico, e a você, internauta, que já acostumou com o nosso trabalho aqui na cobertura dos jogos do Guarani e também da Ponte Preta, evidentemente, a cobertura do futebol campineiro.
Bem, o jogo de hoje do Guarani, se disser que é um jogo difícil, é chover no molhado. Todo mundo sabe que jogar na Ilha do Retiro é complicado. O Guarani está numa situação onde cada jogo é uma decisão. O próprio técnico já vem a público aí dizer que tem que ganhar cada partida, matar um leão por jogo. E a gente não vê muita novidade no time do Guarani. O que é que garante que hoje ele vai conseguir um resultado positivo diante do Sport? Eu espero que aquela recepção calorosa que a delegação recebeu no aeroporto, né, aquela pressão, chamando o jogador de pé de rato, aquele negócio todo, que seja eficaz essa pressão, né, digamos de passagem. Porque pode justamente acontecer o contrário. O jogador pode se revoltar, não vamos jogar bolinha nenhuma né, a instituição que se dane. Então eu espero que essa pressão seja eficaz, que o Guarani consiga o resultado positivo na noite de hoje. Nada me diz que o Guarani já está derrotado, vai ter que jogar. O Sport está numa descendente, queira ou não, vem de 3 resultados negativos, até trocou de treinador. Hoje entra aí o Claudinei Oliveira, que para quem não conhece, já subiu com o Avaí em 2016, já levou a Chapecoense para a Sul-Americana em 2018, tem alguma coisa no seu currículo para apresentar. E toda estreia de treinador costuma motivar o elenco. Então nós esperamos que isso não aconteça hoje contra o Guarani e que o Mozart consiga aí a sua segunda vitória, ou não? Quantas vitórias ele tem? Ele tem uma vitória, que consiga hoje a sua segunda vitória nessa passagem pelo Guarani. Legal, Wagner Ferreira vai comentar a partida agora às 8h38, ele já está a postos aqui para narrar Sport Guarani. Guarani Sport, ele é... Lucas de Souza. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Boa noite para você, a sua expectativa para Sport Guarani. Boa noite, Claudinei Corsi, boa noite a bancada verde e branca, Albert Cavalcante também, nosso Wagner Ferreira, ao Felipe Marques lá modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão e a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, o negócio é o seguinte, como bem disse o presidente aqui, o Guarani precisa vencer. Futebol é futebol e vice-versa, vai jogar contra um Sport que vem de 3 resultados negativos, 2 empates em 0-0, um contra o Operário fora de casa, um contra o Vila Nova, pasmem, jogando na Ilha do Retiro e essa goleada aí pro Sampaio Corrêa, jogando lá no Castelão em Maranhão, por 4-1. Então, o Guarani aproveita, vai jogar com o adversário fragilizado, também está fragilizado, mas creio eu que essa pressão que a torcida fez aí na chegada do Guarani ao estádio da Ilha do Retiro venha como uma injeção de ânimo para tentar arrancar pontos lá na Ilha do Retiro. Eu acredito no Guarani, pelo menos empatando hoje. Legal, tá aí o Lucas de Souza vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior através dos nossos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Espero e aguardo a sua participação também através do nosso Facebook, do canal de áudio no site futebolinterior.com.br e também através do app para Android Futebol Interior. Em breve já também divulgando aqui para você o nosso app para o iPhone, tá certo? Para você que tem iPhone, seguir aí acompanhando os canais Futebol Interior. Informação, Claudinei Corsi. Legal, informação com o Albert Cavalcante. Diz aí, Albert. Recebemos a mensagem da assessoria de imprensa, né, que a escalação sairá com alguns minutos de atraso, pois não recebemos ainda, né, no caso a assessoria de imprensa, não recebeu ainda a escalação do time adversário. Então, quem acompanha aí, nós iremos aí procurar a escalação do Guarani e também do Sport, porque está aquele milonga, né? Vamos dizer assim, né? Para sair a escalação. Tá muito bem, daqui a pouquinho então escalando para você aqui, né? Em forma extraordinária, o Albert Cavalcante, assim que sair, como joga o Guarani frente à equipe do Leão da Ilha, o Sport lá da Ilha em Recife. Jogo duro para o Bugre, vamos ver o que é que vai acontecer. O jogador do Guarani chegou em Recife ontem, torcedor no aeroporto, cobrando os jogadores e os jogadores com uns olhares de poucos amigos olhando para o torcedor. Vamos ver o que é que eles vão fazer em campo hoje. 8h mais 41 minutos, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Para você hoje, a partir de 9h30 tem Sport Guarani, Guarani e Sport. 8h41, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsini. 5 minutos em Campinas, 8h45. No ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, já, às 9h30 da noite. Tem lá na ilha, em Recife, tem Esporte Guarani. Guarani Esporte, o Guarani buscando desesperadamente uma vitória que seria muito importante para sair, pelo menos um pouco da zona de rebaixamento, já que quase todo o primeiro turno o Bugre ficou amargando lá a zona da degola. 8 da noite, mais 45 minutos, nós temos a participação de Arthur Eugênio Matias, falando deste confronto entre Esporte Guarani e Guarani Esporte. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do Futebol Interior para falar de Tobias. Para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani, que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, o Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico era Zé Duarte. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista
no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no Futebol Interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilso Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru. E o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1 e o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no Sport, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem. Ado em final de carreira. Butice, o argentino, não foi bem. E o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. E em 1976 você passa a acompanhar imagens da partida lendária pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fluminense no Maracanã, na invasão corintiana. Tobias pegou vários pênaltis e levou a equipe corintiana à final do Campeonato Brasileiro. Depois, na final, o Corinthians perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Nestas cobranças de pênalti, Tobias pega um pênalti de Carlos Alberto Torres e o Corinthians elimina o Fluminense dentro do Maracanã. Mas o momento que ficou imortalizado na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade.
e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes. Primeiro ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias no Rio Negro do Amazonas sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva, quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Tobias hoje mora em São Paulo. Está tranquilo, sempre participa de eventos da comunidade corintiana. Nessa ausência de bons goleiros do Guarani, que saudade de Tobias. O Corinthians não. O Corinthians já de algum tempo dando muita sorte com a camisa 1. Ronaldo, Cássio, grandes goleiros nos últimos 30 anos do Corinthians. Mas aqui no futebol interior eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No futebol interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Muito bem, 8 horas mais 56 minutos, 8h56, aí a participação de Arthur Eugênio. E o Guarani, saiu a escalação, Albert Cavalcante. Definido e escalado, Claudinei Corsi. Então no pique do rádio, manda pro ar aí como é que joga o Bugre contra a equipe do esporte. É o Guarani do técnico Mozart, vem assim a campo. Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Hernando e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca, Claudinei Corsi. Legal, no repeteco do Bugre, diz aí, Alberti. Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Hernando, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Tá muito bem, tá aí Wagner Ferreira escalado, então o Guarani, com algumas novidades aí, né? Gente chegando, Wagner Ferreira. E aí, o que é que você espera desse Guarani contra o Sport, Vagnão?
Eu esperava que a diretoria apresentasse mais reforços, né? Porque nessa altura do campeonato tem time aí já bem melhor arrumado que o Guarani. No entanto, é as mesmas caras que nós temos visto por aí. As novidades, né? Eu nem chamo mais de novidade, porque o Jamerson já estreou, já provou que é um jogador aí razoável para a lateral esquerda. E o Isaac, jogador lento ainda para ser aquele meio armador, para alimentar o ataque que está precisando fazer gols. Mas de qualquer maneira são as duas novidades aí que o Guarani apresenta. Já não é, né? Não está estreando hoje. Agora, o estranho é o Diogo Matheus no banco de reservas, porque o Lucas Ramon já teve muitas oportunidades, e alguma vez ou outra até acabou justificando a escalação. Mas pelo gol que marcou, né, o Diogo Matheus, já cobrança de falta e tal, eu acho que seria um jogador mais útil na noite de hoje. De qualquer maneira, é o Moza que está escalando, vive o dia a dia e escalou esse time do Guarani. Para mim, a novidade é realmente o Lucas Ramon e no lugar do Diogo Matheus. Nas demais posições, e jogador que não podem atuar, né, graças a Deus, né, o Lucão tá suspenso, não vai jogar. Na zaga, Derlan também não joga, tem o Ronaldo Alves que está machucado. Então é o que tem para hoje, Claudinei. Não há muito o que escolher, não. Vou dizer que o técnico escalou errado. É o que ele tem. E olha pro banco, pelo amor de Deus, ele olha pro banco, tem muito poucas opções. Bruno Bianconi voltou, torcer né? Para definir logo o jogo. Para mexer no time é complicado, Wagner Ferreira. Olhar Ferreira. para trás, aí não vai ver ninguém. Então é complicado. E torcer para que o Guarani realmente tenha sorte no jogo de hoje, porque o time é o mesmo. O que a gente espera é mudança de atitude. Só isso. Tá certo. Albert, passa então já o banco do Guarani também para o torcedor que tá ligado com a gente ficar sabendo quem é que o nosso amigo Mozart tem no banco se ele quiser mexer. Os bancários do Guarani, né, do técnico Mozart Santos para a partida de hoje. Ele tem o Arthur Gazi. Lembrando, hein, que o Rafael Martins está de malas prontas, está aí indo pro mundo árabe. Então, o Arthur Gazi se torna o segundo goleiro do Guarani. Arthur Gazi, Diogo Matheus, Bruno Bianconi, Eduardo Persson, Silas, Madson, Marcinho, Iago e Maxwell. Nem o Índio tá no banco, hein? Pois é, e aí, Wagner, o que você achou aí? Você já falou que não tem muito o que inventar aí, mas e o banco do Guarani, Wagner? Ele não tem escapatória, ele levou o que ele tinha em mãos. Porque, veja bem, ele não levou o Venuto. O Venuto é contestado por muitos, né? Muita gente achando que ele é melhor do que qualquer um desses outros atacantes do Guarani. Mas já teve as suas chances também e também não agarrou a oportunidade que teve. Ele não está tendo o Giovani, que queira ou não faz uma certa falta. O jogador tem talento, mas quando quer jogar, né? Quando não quer, fica se escondendo atrás de zagueiros. Tem o Eliel, que está machucado, tem o Ronaldo Alves, então o que sobrou para ele. Ele não levou o Ludic, também nem precisava, já que ele tem o Diogo Matheus ali para essa opção de lateral. O Bianconi, né, que acho que nem foi utilizado ainda nesse campeonato. O Albert até não, até no Paulista, só com o Daniel Paulista, né, que ele foi no Paulista e algumas partidas relacionadas. Marcinho, perfeitamente dispensável. Madson entra, não resolve nada. Silas da mesma forma. Persson até nos definiu se ele é um meio armador, se ele é um primeiro volante, se é um segundo. Essa indefinição, perde posição no time. Iago, como é que chama o Iago? Alegria nas pernas? O Iago, menino da alegria nas pernas. Só também, né? Corre, não resolve nada. E o Maxwell. Então, Claudinei, é o que tem. Então não vamos nem criticar o Mozart, porque é o que ele tem em mãos aí, não tem condição. Tá certo, mas dessa maneira então, o Wagner tira-se a responsabilidade do treinador? Em termos, porque quando o time não tem qualidade técnica, tem que aparecer o dedo do treinador armando uma estratégia de jogo, né? Vamos jogar todo mundo lá atrás? Vamos esperar jogar por uma bola? Ou vamos para frente, vamos para cima? E vamos ver, eu quero ver a bola rolando aí, porque jogar retrancado esperando o resultado, hoje o empate não serve para o Guarani. Vamos dizer, joga fora de casa diante, né? Até serviria, né? Por jogar fora de casa e contra o esporte, né? Em outras circunstâncias, né? Mas se tivesse ganhado do Brusque, né? Então, mas assim, se o Guarani ganhar hoje, né? O Guarani está na 18ª posição com 19 pontos. Ele ganhando hoje, ele precisa torcer pro Operário não vencer a rival e também torcer para o CSA perder pro Ituano. Então, assim, o Guarani já começa... Casa, né? CSA joga em casa. Isso, já começa... Sabe, o campeonato já começa segundo turno, já começa esse negócio de ter que torcer. Tem que torcer. Já não depende isso mais não de si mesmo, exatamente, né? Isso não é bom. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro José Olímpio Machado, tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Ele diz aqui, boa noite, um abraço a todos vocês. Amigo Zé Olímpio Machado, de Araraquara, São Paulo. Ligado provavelmente através do Araraquara News ou através do nosso YouTube aqui mesmo, né?
O JP Queiroz diz aqui, um abraço, time da transmissão. Grande João, hein? Narra a vitória do Bugre. Pelo amor de Deus. Esse João aí, Claudinei Corsi, é o João Paulo Queiroz, lá da UNG Parceiros do Gol, parceiraço nosso aí dos canais de futebol interior, tá sempre aqui com a gente. Olha, ô João, é o seguinte. Pois é, a gente quer narrar a vitória, né? Mas depende do time, né? Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Olha a chance de gol apontando. Antes dos resultados hoje, 57% vitória do Sport, 12% vitória do Guarani e 31% para o empate. Mas isso são números, números, estatísticas e nem sempre prevalece. Ô Ney, diga. Lembrando também, né, que o retrospecto do Guarani fora de casa contra o Sport também não é lá essas coisas, né? São 20 jogos, 5 vitórias do Guarani, 5 empates e 10 derrotas. Então tem esse agravante. E o mais agravante ainda, Claudinei Corsi. Hoje, né, o Wagner Love chegou e tá todo mundo quietinho. O presidente do Sport não disse nada, mas teremos surpresa. Antes de entrar, né? Antes de começar vai ter festa, partida, Robert? Ah, sim. Eles já acabamos descobrindo aí, né? Eles foram fazer uma surpresa, mas descobrimos antes, né? Que eles vão fazer aquela festa com um canhão de luz escrito o nome dele no meio do campo e ainda com um coraçãozinho ainda do Wagner Love. Love. Tá muito bem. E o centroavante lá do time de base do Guarani, nada, né, Albert Cavalcante? Como é que é o nome dele mesmo? É o Felipe Crisman. Isso, exatamente. Ele fez o gol da vitória contra o Capivariano. Né? Eu vi uma foto dele aí. Exatamente, ele perdeu um pênalti, acabou depois sofrendo outro, acabou convertendo, acabou fazendo gol. E segundo o Moser falou que ele não estava em condição física de ficar nem no banco do Guarani, né? Então, Claudinei Costa. E tirou onda, hein? Então, mas aí que tá, né? Aí vai no ponto de vista. Ele fez o gol, né? Ele que tem 14 jogos no Sub-20, tem 9 gols, né? O Guarani tem 12 gols e 2 gols só de atacante. Então, não, beleza. E ele o pessoal caiu de pau em cima dessa declaração do Mozart, porque um moleque tem 20 anos, né? Exato. Vai estar fora de forma, jogando todos os jogos do Sub-20. Então aí o Mozart disse que ele foi mal interpretado. Não é que está fora de forma, não, ainda não está preparado para assumir uma responsabilidade. Logicamente, ele quis dizer? Talvez sim, no time principal. Então, mas é que tá, né, presidente? Em 1997, o Mozart também, ele era da base, ele subiu com o Paraná, né? Depois ele foi pro Bordeaux, depois voltou pro Curitiba. Então, assim, teve um começo. Ele também já foi capitão da seleção pré-olímpica em 2000, entendeu? Ele participou daquela, né, Olimpíada de 2000. Contra Camarões, exatamente. Então, tem que ter um começo. Ponto. Todos os jogadores do Guarani que aí estão agora, os tarimbados, tiveram começo. Mas há uma grande barreira que tem que ser quebrada, né? Porque para lançar um garoto, você tem que tirar um medalhão. O malucão do break tá fora, vai fazer 10 rodadas. Pelo amor de Deus, tira esse Nicolas Careca do time. Exatamente. Então tem que quebrar algumas barreiras aí de empresários que tem que colocar o jogador para atuar. Então, se vai colocar o moleque, alguém vai ter que sair fora. E lembrando, né, que ele tinha um vínculo com o Flamengo. Acabou o vínculo, o Guarani assinou com ele. Ainda o Flamengo ainda tem um percentual sobre a futura venda. É do Guarani, é patrimônio do Guarani, faz gol, bota pra jogar. E outra coisa, quem é o pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série B? Vila Nova e Guarani. Com o Guarani, exatamente, Vila Nova, com 12 gols. Pô, moleque tá fazendo gol, é da base, é útil, unindo útil ao agradável. Faz o seguinte, vou dar receita. Abaixa o ingresso a R$10 e coloca o menino pra jogar. No brinco de hoje você vai sentir a pressão. Todo mundo, né, a favor, vamos ver se... Agora não, você vai colocar o menino no derby, aí é lógico, né? Vai colocar contra o Sport na ilha, é lógico que não vai dar certo. Tá muito bem, são 9 horas mais 5 minutos, 9:05. Felipe, nós temos aí na ponta da agulha aquela entrevista do presidente do Guarani, né? Essa entrevista, né, Albert, foi contra o jogo contra o Operário na 11ª rodada. O Guarani perdeu por 3-0 em casa. Nessa estava o presidente Ricardo Moisés e vamos fazer uma pergunta que não quer se calar ainda, que é bem atual para os dias de hoje. Foi lá atrás e ainda é atual. Exatamente. Qual é a pergunta, hein, Albert? Se a montagem do elenco, se realmente a montagem do elenco foi errada, né? Se eles montaram o elenco errado. Vamos ouvir então o presidente do Guarani. Albert Cavalcante, canais do interior. O presidente, a montagem do elenco, você pode afirmar ou até mesmo, né, comentar, houve um erro nessa montagem do elenco, pensando em até mesmo no Campeonato Brasileiro, que é tão longo, né, com algumas peças, alguns jogadores um pouco mais experientes e não estão demonstrando para que veio? Se você analisar pelos resultados e pela situação da tabela, com certeza você vai falar que o time tem alguns erros na montagem do elenco.
hora que você analisa individualmente os atletas, eu não vejo isso. E questão de ajuste só, a gente vai reverter, afirmo novamente essa situação. Tá aí, né? Questão de ajuste. 11ª rodada, né? Agora estamos na 21ª rodada. Lembrando, né, também que, assim, a pontuação que o Guarani teve da primeiro turno, né, de 2016 pra cá, tá? Vou passar rapidinho, posso, Claudinei? Pois não. Em 2017, o Guarani no primeiro turno, ele virou pro segundo turno, 28 pontos, quase caiu. Em 2018, 29 pontos, ele virou o turno, ameaçou subir. Em 2019, 16 pontos, ele virou, escapou do rebaixamento. Em 2020, 21 pontos, escapou. O ano passado, 30 pontos, fechou o primeiro turno, quase subiu. E agora, em 2022, estamos com 18 pontos, Claudinei Corsi. E aí, será que precisa de algum ajuste? E aí, Wagner Ferreira, você é o comentarista, Wagner. Precisa de muito ajuste, né? Não só organizar essa equipe, como trazer reforço. Eu estou dizendo isso aqui já faz 4, 5 rodadas. Se não trouxer reforço, vai ficar nessa mesmice. Vai organizar o quê? Era 10. Era 10. Nesse mesmo dia, quando ele estava aqui junto com o Chamusca, né, que o Guarani, ele falou que se precisasse ia trazer 10 jogadores. Depois ele já disse que foi uma força de expressão. Já baixou para 4 ou 5, né? Já vieram e tem 2. Vieram 2. Não, tem o Jô também, tá? Quem sabe mais 3. Então, mas o Jô vai vir? Especulação, né? O Jô que disse que quer continuar, mas quer parar. Ele pediu 200 quilos de alcatra, mas o Guarani foi atrás. E 150 de picanha, né? Exatamente, pediu 200 mil e assim, ele... Assim, os moldes que o Guarani ofereceu pra ele... Wagner Ferreira, o Jô iria bem no Guarani, Wagner Ferreira? Sabe jogar bola, né? Mas já provou que não tá muito focado, né? Já vinha fazendo isso no Corinthians. Ele já tá meio no caminho da volta? Já tá ameaçando a pendurar a chuteira, se já não pendurou, né? Estão tentando reverter essa situação, fazendo com que ele volte a praticar o futebol. Agora, não acho que não compensa, não. Lembra do Castanho, um monte de polêmica também, né? E não é garantia que vai resolver o problema, certo? Mas eu vou falar pra você... Mas joga mais do que qualquer um desses. Eu vou falar pra você, aquela bola que vai na área de um lado pro outro ali, que o Lucão do Break pega no nariz, pega no olho... O Jô coloca pelo menos 2 pra dentro. Isso é certeza. Fato. Se o Jô quiser jogar bola, ele se torna o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro da Mas Série será B. que tá de pé aquela promessa do Mozart? Falou, aguardem que vem um nome de peso. Seria o Jô ou é um outro jogador? Então, todo mundo especulou também o Wagner Love, né? Paysandu, o Guarani já foi embora. Então, assim, vamos ver quem risca da lista. Então, vamos ver quem é o jogador de peso. Será que é o Jô? É possível? Sim. Provável? Não. Tá muito bem, são 9 horas mais 9 minutos, daqui a pouquinho às 9h30 a bola rola na Ilha do Retiro para Esporte Guarani. É o Bugre correndo atrás aí de uma vitória para acalmar um pouco os ânimos pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos aguardar aí o que é que o Guarani vai fazer hoje, esta noite, né? Sessão Coruja, 9h30 da noite a bola rola lá na Ilha do Retiro para pegar o Esporte que o Wagner Ferreira, o Esporte também caiu bastante, né? Do início da competição, se a gente vê o Esporte de hoje, né? A gente estava comentando, né, quem seriam os prováveis candidatos aí para o acesso. Então falamos, né, em Cruzeiro, em Vasco, em Grêmio. O Sport até estava nessa jogada também, o Bahia. Então seriam esses. Eu acho que o Sport entraria numa briga ali pela 4ª posição. Mas tá caindo de produção. Então é verdade que trocou de treinador. O novo treinador disse que, né, deu até uma alfinetada no Lisca. Falou assim, eu não sou técnico sobrinho alambrado. Quer dizer, chamou o outro de palhaço, né? De fanfarrão, né? Vamos chamar assim. E tá aí o nosso Claudinei Oliveira assumindo hoje, fazendo a estreia no Sport Público Recife, que, olha, 9 jogos em casa, ele tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É o 8º melhor mandante. Mas não tem sido muito feliz, pelo retrospecto o Lucas já deu, né? Vem de 3 resultados negativos, inclusive uma goleada de 4-1 para o Sampaio Corrêa. E hoje joga aí no seu estádio Ilha do Retiro, cujo nome é Adelmar Costa Carvalho, para quem não sabe. Um estádio que já teve mais de 30 mil pessoas. Quem foi o Adelmar, Wagner? Ele foi um político e foi presidente em 2 mandatos no Sport, ajudou a construir o estádio. Um estádio que teve mais de 30 mil pessoas em jogos anteriores e agora está limitado a 26 por questões de segurança. Muito bem, 9 horas mais 11 minutos em Campinas. Mandar um abraço aqui através do nosso Facebook para o Sérgio Brito. Diz aqui, sai zica. O Renato Bueno, boa noite, FI.
O Renato Paulo dos Santos, boa noite, galera. Renato em Curitiba, curtindo a transmissão e torcendo pro Bugre. O Alfredo Abud Neto, lá do Clube Cultura. Claudinei e equipe, sucesso na transmissão. E o Renato Paulo dos Santos diz aqui, né? Um grande abraço também aos irmãos Corsato, que ele é muito fã também de Carlos e Marcelo. 9 da noite, mais 12 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui na nossa jornada esportiva, 9h30 da noite. Tem Esporte Guarani, Guarani Esporte. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsini. 9 horas mais 14 minutos em Campinas, 9h14, né? Jogo da Seção Coruja hoje, Guarani Esporte Guarani. Jogo começando às 21h30, 9h30 da noite, né? Série B, 21ª rodada, terminou agora há pouco, já tivemos Chapecoense e Grêmio 0x0 no começo da semana. O Vasco venceu o CRB 4x0. O Vasco dando um respiro aí pro seu torcedor, né? Amanhã teremos Bahia e Náutico, Tombense e Sampaio Correia. No sábado, dia 30, Brusque e Cruzeiro, Londrina e Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova e Ponte Preta e Operário, com transmissão aqui nos canais Futebol Interior, com o Carlos Corsato, o Marcelo Corsato, o Frank e também o nosso André Luiz. E teremos também CSA e Ituano. Esta a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Diz uma coisa para mim aí, o Lucas. Classificação atual, os 4 melhores no momento. Vamos lá, Série B. No momento aqui, os 4 melhores: Cruzeiro, 45 pontos. Segundo do Vasco, com 38 pontos. O terceiro é o Grêmio com 37, fechando o G4, o Bahia com 34 pontos. Legal, seguindo aí os times de Campinas, a Ponte Preta. Ponte Preta é a 15ª colocada e o Guarani o 18º colocado. Tá, na zona da degola, quem mais que está, hein, Luca? Lá em 17º, o CSA, que enfrenta o Ituano em casa no sábado, jogo que interessa muito ao Guarani, tem 20 pontos. O Náutico é o 19º, tem 18, e segurando a lanterninha já há um bom tempo, o Vila Nova lá de Goiás, com apenas 17 pontos ganhos. Tá aí, Wagner Ferreira, a classificação, né? O Guarani, se ganhar, se vencer hoje, até se livra um pouquinho desse Z4 aí, né? Que acho que na 7ª rodada o Guarani entrou ou 11ª, não me lembro bem, e não saiu mais da zona da degola, né, Wagner? Uma vitória hoje tira momentaneamente o time dessa zona de degola. E é aquilo que a gente vinha dizendo, né? Quais são os 4 prováveis candidatos
que o Guarani tem que deixar para trás para ele se salvar. Vila Nova, o Náutico, o mais próximo... O CSA e o Operário. E o Operário. A Chapecoense está na briga também, né? Vez ou outra aparece entre 15º e 16º. Então vejo que o nivelamento por baixo do campeonato permite com que o panorama não seja tão sombrio assim. Eu acho que, né, todos estão tropeçando, ou trupicando, né, como dizem em alguns lugares. E então eu acho que o Guarani, nesse caminho, tem condições, desde que faça a sua parte. Faça a sua parte e com mudança de atitude. E veja bem, presidente. Se continuar com o mesmo arrozinho com feijão, aí não vai chegar a lugar nenhum. O Guarani no primeiro turno empatou com a Chapecoense, perdeu pro Operário, 3-0 no Brinco de Ouro, empatou com o Náutico jogando nos aflitos. Não ganhou de ninguém lá de baixo. E empatou com o Vila Nova. Realmente a situação ainda está indefinida. O Guarani tem chances, né, de sair dessa zona da degola, como já teve chances, né, Wagner Ferreira, pela nivelação do campeonato, mas me parece que o Guarani está deixando muito para depois, né, Wagner? Vamos colocar isso aí na conta da diretoria, né, porque é uma troca de treinadores. Troca de treinador, nós dissemos isso aqui, que nem sempre resolve, né, o Daniel Paulista não vinha mal, mas os resultados não estavam acontecendo, era culpa dele, não era do elenco. Trouxe o Chamusca, não resolveu nada, porque o elenco é o mesmo. Tirou essa música, veio o Moza. Está resolvendo? Apenas uma vitória, 3 empates. O Guarani é o rei do empate. E uma derrota. Vai tentar hoje a segunda vitória. Então, realmente, o elenco é fraquíssimo. Se não trouxer reforço, pelo menos 4, não vai sair desse marca-passo. E tem um nome aí que, pelo menos o Moza, né, disse que ele não podia falar, mas que é um nome bombástico, né, Wagner Ferreira? Eu não sei se ele se referia ao Wagner Love, né, que acabou indo pro esporte. Se referiu ao Jô, que o Guarani ainda está tentando, segundo dizem, né? Eu traria o Jô, tá? Não por esse salário, né? Vamos fazer um acordo aí por produção, né? E o cara também, digamos, né, cá pra nós, não tá na fase, né? Vamos ver, o Mozart tá falando aí. O desempenho, e aí aumentar o nosso nível em termos de desempenho, mas também vencer os jogos. Nós sabemos aqui a dificuldade, né? Não preciso, até meio clichê, né? O esporte ele é muito forte em casa. Porém, nós estamos numa ascensão e eu estou bem confiante para esse jogo. Qual ascensão, Wagner Ferreira? Entendi isso aí também. Ele subiu a ilha. Subiu a ilha, é verdade. Ele subiu no estado, no mapa do Brasil, né? Foi lá pra cima, né? Você tem que se colocar no lugar do treinador também, porque se ele for, né? Se for jogar pra baixo, mais pra baixo do que já tá. Mas falar que então, ele tem que ter a motivação, né? Mesmo mas também não pode mentir, né, Wagner? Porque o nariz cresce, né? O nariz cresce. Gepeto tá vendo, hein? Vai virar jogador Gepeto, de futebol, técnico, ele tem que realmente valorizar o que ele tem, senão ele perde o comando. Já tem pouco, ainda se não valorizar. Ainda se não valorizar o próprio peixe, né? Então aí complica, né? Agora, com a palavra, são os dirigentes, né? O tal de Pestana, ou Pastana, né? Pastana. Pô, veio aqui fazer o quê? Até agora não apresentou nada. Esses dois jogadores foram indicação dele, o Jamerson e o Isaac? O Isaac foi junto quando ele foi oficializado, né? Passou um tempo, o Isaac já estava treinando, e o Jamerson sim. Esses dois jogadores vão botar na conta dele. O Isaac já estava aí. Já estava, mas junto com ele, quando chegou o Pastana na negociação, o Isaac já estava nessa negociação. E deixa eu passar um dado interessante até em cima do que o presidente falou, o desempenho geral de 2022 do Guarani. São 35 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, 28 gols a favor e 42 contra. E aí, tem alguma coisa errada? Então, Wagner, tudo, né? Tudo errado. A cozinha, tem que se arrumar a cozinha. É um dos detalhes, esse, arrumar a cozinha para não tomar gols e depois pensar em fazer. Agora toma muito gol. Mas 8 vitórias no ano. Então, mas será que dá tempo, Wagner? Arruma a cozinha, até você arrumar a cozinha, depois tem o meio-campo e o ataque. Até você chegar lá, acabou o campeonato. Aí você já tá é o tal de equilíbrio que o time tem que buscar. Entre os 4 últimos lá e não sai dali, fica patinando. A gente estava dizendo, né, Claudinei? Porque lá embaixo nós temos aí mais de que, 6 equipes aí candidatas ao rebaixamento. Então acho que dá para eleger 4 piores que o Guarani, desde que ele assuma realmente a atitude. É isso que a gente espera. O time é o mesmo. Se não vier reforços, não vai sair dessa situação, não. Tá certo. O Vasco venceu, então, o CRB agora há pouco, 4-0. O Vasco, que é uma no cravo e outra na ferradura, né? Nunca se sabe o que vai acontecer, mas venceu bem o CRB 4-0.
Tem jogo na Série A também, né? O Lucas, como é que tá? É o São Paulo jogando? É o São Paulo jogando e vencendo a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-0 pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, exatamente. Né? Estão jogando também lá no estádio Castelão, em Fortaleza, né? No Ceará. O Fortaleza vai perdendo para o Fluminense pelo placar de 1-0. O jogo está no intervalo e o gol foi do Nonato com assistência do Herman Cano. Diz aí, Wagner. Todos nós aqui participamos do bolão, né? É o nosso bolão, o meu bolão. Copa do Brasil. Bolão do futebol interior. Então eu tô dentro ainda. Menos o Felipe, que não entende nada de futebol, ele não participou. Eu tô dentro ainda, tô de Fluminense. Eu tô dentro também, tô de Fluminense. Nós dois só, Wagner, Fluminense. Fluminense, o senhor tá de Fluminense? Tô de Fluminense. Quem tá de Flamengo? Só eu, só? Eu acho que é só você. Não, você, eu acho que Eu tô de Flamengo. Eu não lembro. Mais um eu acho que eu não lembro que eu coloquei no bolão. O Carlos. O Gordinho Feliz. Não, o Carlos também tá de Flamengo. O André Luiz tá de Flamengo também. Eu não lembro que eu coloquei. Você colocou. Eu vou te lembrar. Eu falo? Eu vou lembrar você e o Thiago Barbosa. Exatamente. Vocês colocaram Corinthians. Corinthians? O Grigoleto, Corinthians. O Grigoleto, a ilusão de ótica dele, ele colocou o São Paulo. É o Corinthians que perdeu ontem, né? Fez o favor de tomar 2-0. Um vareio de bola do Dragão lá. Vai jogar aqui, o Corinthians vai meter 3. Olha que eu vou cobrar, hein? Alguém clipa isso aí. Corinthians já passou. Clipa. Já passou. Corinthians, Flamengo, o São Paulo não passa no América Mineiro. Tá ganhando o jogo, viu? Corneta. Jogo de volta. Você é um corneta, Albert. Então você vai ver só. Você é um corneta. Tá certo. Você ficou assustado com a derrota do Corinthians ontem, ô Lucas? O Corinthians foi com a equipe completa, né? Ontem. Isso que é pior, né? Então. E o Vitor Pereira já disse que não dá pra jogar Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, mais um problema no elenco do Corinthians. Já não bastasse alguns problemas de convivência lá do VP com o Roger Guedes, mais um que aparece aí, porque parece que ou joga o Yuri Alberto ou joga o Roger Guedes, os dois não vão jogar. Uma péssima partida do Corinthians ontem. Tá muito bem. Então, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola para Esporte e Guarani. 9 da noite, mais 23 minutos. Mais alguma coisa aí, ô Albert? Não, agora aí, né, Claudinei Costa, aí o Guarani aí com o seu uniforme branco e verde, né, se adentrando a campo. Então vamos para a escalação, né? Exatamente. Vamos em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos, Albert Cavalcante vai escalar para vocês Guarani, Esporte Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Lucas Ramon, lateral direito, camisa número 19. A dupla de zaga do Bugrão, João Vitor, o 28, e Hernando, o 14. Na lateral esquerda, Jamerson, camisa número 83. Os homens do meio-campo do Bugrão, Leandro Vilela, o capitão, camisa número 31. Rodrigo Andrade, o 32. E o Isaac, o camisa número 21. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o camisa número 17. Júlio César, o 7. E o Nicolas Careca, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Hernando, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Caso o técnico Mozart quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur Gazi, Diogo Matheus, Bruno Bianconi, Eduardo Persson, Silas, Madson, Marcinho, Iago e Maxwell. Legal, este Guarani, 20 jogos, 3 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, marcou 12 gols e sofreu 22. 19 pontos ganhos, ocupa o 18º lugar com 31% de aproveitamento. Na disciplina, 56 cartões amarelos e 1 vermelho. O artilheiro é Diogo Matheus com 2 gols. Próximo jogo, dia 5 de agosto, sexta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. O spot do técnico Claudinei Oliveira vem definido e escalado assim.
Carlos Eduardo, goleiro, camisa no 92. Na lateral direita, Ezequiel, camisa 22. A dupla de zaga do Sport, Chico, 44 e Sabino, 36. Na lateral esquerda, Sander, o camisa número 56. Os homens do meio campo do Sport, Ronaldo, camisa número 5, Fabinho, o 7 e Denner, o 88. Os homens de frente do Sport, Thiago Lopes, o 19, Kaique, o 17 e o Luciano Juba, o 46. Repeteco do Sport, Carlos Eduardo, Ezequiel, Chico, Sabino e Sander, Ronaldo, Fabinho, Denner, Thiago Lopes, Kaique e Luciano Juba. Legal, o Sport com 20 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 18 sofridos, 27 pontos ganhos, ocupando a 10ª colocação com 45%. Na disciplina, 47 amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Luciano, com 4 gols. Próximo jogo do Sport, dia 2 de agosto, terça-feira, às 21h30, contra o Criciúma, na Ilha do Retiro, em Recife. Arbitragem. E quem apita a partida de hoje? André Luiz de Freitas Castro, de Goiás, com seus auxiliares. Fabrício Vilarino da Silva, árbitro é auxiliar FIFA, hein, de Goiás. E o auxiliar número 2, Renner Santos de Carvalho, do Acre. O quarto árbitro, a árbitra, Débora Cecília Cruz Correia, de Pernambuco, FIFA. E o árbitro de vídeo na salinha da TI, Rafael Trace, de Santa Catarina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá, então, tudo pronto para Esporte Guarani, torcedor do Esporte comparecendo em grande número no estádio. 9h28, eu volto no intervalo dos canais FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Ele é... Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vamos, Bugrão, em busca de mais uma vitória Guarani. Perfilado no gramado do estádio Adelmar Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, o palco do espetáculo lotado. Ilha do Retiro, que beleza. O Sport do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, com a camisa rubro-negra. Calções pretos, meias pretas. O Guarani, por sua vez, todo de branco. Camisas brancas com a faixa verde na altura do peito. Calções brancos, meias brancas. Atenção, torcedor, eu peço o seu like, eu peço o seu comentário. Participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem, mande de onde você está falando. Eu quero saber de onde é o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o seu planeta, da onde você está acompanhando os canais. Quer saber tudo, hein? É, isso planeta? Aí. Planeta, é o planeta verde e branco, é o planeta da esperança. Não é o planeta Terra. É, exatamente, sendo respeitado um minuto de silêncio aqui no estádio da Ilha do Retiro. 33.752.376 casos para 678 mil mortes, pouco mais de 175 milhões de imunizados. Vacinem-se contra esse problemaço chamado Covid-19, que ainda não acabou, viu? A pandemia não tá no fim ainda. Vai começar o jogo, vai trilar o árbitro, apita, senhor André Luiz de Freitas Castro. Momento de protestos ainda em relação às novas medidas aí, né, Albert? É, os protestos, né, contra aí os clubes, a CBF, entretanto. Vocês querem resolver mesmo? Não entra em campo. Agora sim, tá valendo pra valer. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor do Bugre, deixe a sua energia positiva. Vamos chegar à meta, vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente, contigo nós somos muito mais fortes. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, Lucas Amon toca a bola baixa em cima do camisa 17, Kaique sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Trabalho de bola da equipe do Sport, trabalha Sander, deixa a jogada de lado com o Ronaldo, ele volta a jogada na quarta zaga com o Sabino. Sabino recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa lá dentro da sua grande área com o Carlos Eduardo. Ele deixa a curtinha parada com o Chico, camisa 44, já sai de dentro da sua grande área, ponta direita do gramado, campo de defesa, ele deixa a jogada aqui com o camisa número 22, na verdade o Ezequiel. Ezequiel volta tudo no campo de defesa, fica a jogada ali com o Chico. Chico domina, para, pensa, penteia, volta a jogada, faz o passe de lado, deixa a jogada com o Sabino. Sabino domina, adianta a jogada, deixa mais à frente com o Sander. Sander carrega aqui pela ponta direita, sai da direita, vem pro centro, carrega, chega na metade do campo, adiantou a jogada mais à frente com o Denner, a bola passou, chegou com o Kaique, botou na frente, pé direito, mandou pro gol, tem desvio, vai pra fora, escanteio.
Escanteio primeiro do jogo a favor da equipe do Sport na chegada lá pela ponta esquerda, Alberti. Primeira jogada do Sport, né, pelo lado direito, ali tentando fazer o passe em profundidade. A zaga do Guarani estava esperta, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio primeiro pelo Sport, pelo lado direito. A informação para a Betchamps. Escanteio para os homens lá pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da defesa do Bugre. Vem levantamento, bola fechada, segundo pau. Kozlinski saiu de soco, afasta Júlio César, completa o serviço. A bola volta pela ponta esquerda, domina Sander domina, faz o passe mais atrás, recua tudo no campo de defesa, sai tranquilamente a equipe do Sport Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ô, rapaziada, eu tô vendo o Pedro Nares ali, o camisa meia dúzia. Ele não tava na escalação da equipe do Sport, mas tá no campo e tá ali também. O camisa número 46 da equipe do Sport, que também não estava na escalação que foi nos passada pela assessoria de imprensa. Então, peraí, então tem alguma coisa errada aí. Como é que o 46 já identifiquei aqui, que é o Luciano Juba, é o centroavante. Só o camisa meia dúzia, que é o Pedro Nares aqui na ficha técnica. E o Pedro Nares. Que não estava na ficha técnica. E o Ezequiel, camisa número 22, não consegui identificar ele ainda dentro de campo. Vamos aos poucos identificando os jogadores de ambos os times. E aqui passe errado do Sport. Tome contra-ataque do Bugrão. Bola solta na ponta esquerda. Júlio César bota na frente, encara a marcação do Fabinho. Deixou o Fabinho para trás. Ele acabou se enrolando com a bola. Sai pela linha de lado, sai com bola e tudo. Lateral bola para a equipe do Sport no campo de defesa. Pois não, Pedro Nares, ele aparece aqui na escalação como banco. Exatamente. E ele está em campo. Está em campo, camisa meia dúzia. Vem Guarani para o campo de ataque, Júlio César deixa a jogada com Isaac, se enrola com a bola. Pedro Nares afasta o perigo. Afasta o perigo, a bola ficou na metade do campo. O árbitro para o jogo tá parado, tá caído lá o Luciano Juba. Falta de ataque, falta a favor da equipe do Sport do Leão, lá de Recife, no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Pois não, Wagner Ferreira? Não, eu ia fazer um comentário a respeito do gramado, né? Muito queimado. Ruim, não me parece que esteja ruim, mas está queimado e apenas verdinho dos lados. E vem a equipe do Sport, levantamento do Kaique para dentro da grande área. Sobrou com o Luciano Juba, parou na ponta esquerda, Sander cruzou, toque pro meio, Denner Gaveta! Gol do Sport! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Denner, camisa 88 é dele. Jogada pela ponta direita, Pedro Nares deixou com o Kaique, ele fez o cruzamento, a bola passou pelo Denner, ficou com o Luciano Juba, que fez o toque com o Sander na linha de fundo, ele rolou pro meio da área e o Denner livre, leve e solto, cutuca de perna esquerda, joga a bola no fundo do barbante. Denner, camisa número 88, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol dos caras logo no início do jogo, era lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1 para o Sport, Denner é o nome da fera, o nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani, goleirão Kozlinski, assim passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Parecia videogame, né? A jogada pelo lado direito, né? O cruzamento do camisa número 17, o Kaique, ele fez o cruzamento dentro da grande área. E ali o Denner, né? Com 2 jogadores em cima, ele conseguiu cabecear para trás. Ali o camisa número 46, o Luciano Juba, viu a passagem do jogador 17, do Kaique, que cruzou para dentro da pequena área. Ali estava ele, o Denner, livre, leve e solto, só teve o trabalho de encostar o pé na bola e mandar a bola para o fundo da rede. Agora o Sport, menos de 5 minutos, o Sport abre o marcador. Meu Deus do céu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E só para o querido torcedor não ficar perdido, né? A gente recebeu da assessoria de imprensa a escalação do Sport com o Ezequiel como lateral direito. De última hora, o Ezequiel não entrou, tá o Pedro Nares, o camisa meia dúzia, que é lateral pela esquerda, tá improvisado na lateral direita e ninguém avisou nada, né? Tá lá o Pedro Nares em campo. Então faltou comunicação aí por parte da assessoria de imprensa do Sport, mas agora tá tudo certo, o Pedro Nares tá no jogo. Pois não, Claudinho Corsi? Só confirmando essa escalação aqui, eu tenho Carlos Eduardo, Pedro Nares, Sabino, Chico e Sander, Ronaldo Henrique, Fabinho e Denner, né? Fabinho e Denner, Thiago Lopes e Luciano Juba. E o Kaique.
e o Kaique na frente. Perfeitamente, é isso mesmo. É que quando chegou a informação primeiro, estava o Ezequiel como lateral direito, mas agora já foi devidamente corrigida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Canais Futebol Interior trazendo para você as emoções de esporte. Guarani começa o jogo, 7 minutos. Wagner Ferreira 1-0 para os caras. Não foi pertinente aquela pergunta que eu fiz, se João Vitor e Hernando já jogaram juntos? Pois é. Então, uma troca de passe ali de cabeça, como o Albert descreveu, e uma falha também de quem estava marcando pelo lado direito, permitindo a entrada ali na diagonal, o cruzamento para o Denner fazer o gol. Então o Guarani foi envolvido, mas muito facilmente, nessa troca de passes aí pelo ataque do Sport. Lateral, bola para a equipe do Guarani, corre atrás do prejuízo, para cima deles, Bugrão. Eu quero rede, Bugrão, flechada neles, Bugre. Sai no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor deixa de lá da jogada com o Hernando, hoje no lugar do Derlan. Ele apara a jogada, sai na ponta canhota com o Jamerson, ex-jogador das Zuris do Paraná. Para, pensa, fatia, penteia, solta mais à frente, domina Leandro Vilela de primeiro, dá um tapa na bola com Júlio César. Júlio César deixa de lado com Isaac. Isaac bota na frente, encara a marcação do Fabinho. Para, pensa, faz o break e volta. Jogada com Jamerson. Olhou para dentro da grande área, ameaçou fazer o cruzamento. Encara a marcação ali da equipe do Sport. Tentativa de cruzamento no seguro. Pau! Subiu por ali o Júlio César. Afasta a defesa da equipe do Sport. Rebote cai, toca de cabeça para dentro da grande área do Lucas Amon. Brigou Bruno José, ganhou, pintou gol de empate. O toque para trás, sobrou com o Nicolas Careca. Afasta a defesa do Sport. Pela ponta direita lá o Bruno José quase consegue armar um lance perigoso para a equipe do Guarani. Na sequência da jogada o Carlos Eduardo ficou no chão, Albert. Primeira jogada do Guarani, né? O bate e rebate, a bola acabou sobrando em fora da área. Ali o Guarani jogou de qualquer forma dentro da grande área. Ali pelo lado direito entrou ele, o Bruno José, ou Louro José. Só que ali, você sabe, né? Ele não tem intimidade com o gol. Então não sabia se ele chutava, se ele cruzava. Enfim, ele acabou se enrolando com o goleirão Carlos Eduardo, que está recebendo atendimento médico. A primeira chance do Guarani, pelo lado direito, foi com ele, Bruno José. A informação para Corujão Autopeças. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Pois não, Vagnão? Eu ia dizer que o Bruno José é um dos inimigos do gol, né? Desse grupo do Guarani aí que não tem intimidade nenhuma com a bola na rede. Ele é um dos, ele teve a primeira chance que o Guarani teve nos pés dele. Se embananou todo, acabou trombando com o goleiro, não aproveitou uma chance. Vai ser jogando a equipe do Guarani no campo de ataque, pois não, Bertinho? Em cima disso que o presidente falou, né? O Bruno José, ele marcou contra o Náutico, né? Na 5ª rodada e o Lucão do Break contra o Vila Nova na 10ª rodada. Esses são os gols dos atacantes do Guarani, tá? Depois o resto foi com o Leandro Vilela, Diogo Matheus. Então assim, não gosta, viu? Tem uma preguiça de fazer gol. E vem Guarani, sai jogando na ponta direita com o Lucas Amon. Tem jogo ainda, Guarani, 9 minutos e meio, primeira etapa, 1-0 para o Zambi. Gol marcado pelo Denner logo aos 5 minutos. Ele sai jogando com o João Vitor. João Vitor para a jogada aqui na ponta esquerda com o Jamerson. Encara a marcação do Thiago Lopes, sai da esquerda, vem para o centro, deixa de lado a jogada com o Isaac. Junto à linha lateral pela ponta canhota do campo, tem Júlio César na frente dele, prefere carregar. Agora sim deixou com o Júlio César, tentou passe por elevação. A bola bate no Pedro Nares. Bate no Pedro Nares, para Fabinho, tentou tocar de calcanhar, devolve o presente ali para Júlio César. Júlio César para Leandro Vilela, capitão da equipe Bogrina, devolve a jogada com o Júlio César pela ponta esquerda. Ele volta a jogada na 4ª zaga, campo de defesa com o Hernando. O camisa 14 da equipe do Guarani abre bola aqui pela ponta direita com Lucas Amon. Lucas Amon adiantou mais à frente com o Rodrigo Andrade, deixou de lado a jogada com Bruno José pela ponta direita, tenta o cruzamento, bateu na marcação, voltou pela ponta direita com o Rodrigo Andrade, foi pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta a favor da equipe do Guarani lá pela ponta direita, Alberti. É o Rodrigo Andrade, né? Tentando ajudar o Bruno José, que o Bruno José foi, né? Pela ponta direita, fazer o cruzamento, acabou chutando mais grama do que bola. Ali o Rodrigo Andrade tomou a bola e foi fazer o cruzamento ali perto da ponta direita, ali perto da grande área. Ele recebeu a falta perigosa. Quem sabe agora empate para o Guarani. Quem sabe na bola parada, o gol de empate para a equipe do Guarani. Atenção, torcedor. Energias positivas. Vem ele para a bola. Júlio César, Imperador de Campinas. Colocado ali na entrada da grande área. Tá ali o Nicolas Careca. Tá também o Lucas Amon. Levantamento vem no seguro pau. Passa por toda a extensão da área. Sobra na ponta esquerda com Isaac. Encara a marcação do Pernarese. Um para lá, dois para cá. Rodopiou para um lado, rodopiou para o outro. De perna esquerda, tenta o cruzamento. A bola bate em cima do camisa meia 2 do Sport. Vai para fora. Novo escanteio para a equipe do Bugre, Alberti. Guarani parece que não sentiu o gol, agora pelo lado esquerdo, né? O Isaac, a bola foi jogada da direita para a esquerda, o cruzamento do Júlio César foi muito forte, o Isaac tentou fazer o corte,
Acabou a zaga do Sport tirando, mandando a bola pra linha de fundo. Escanteio pro lado esquerdo, lá vem o Vem Bugrão pro campo de ataque. Atenção, torcedor. Tá armado o pagode dentro da defesa do Sport. Cruzamento no primeiro pau. Afasta a defesa da equipe do Leão. Rebote cai aqui pela amiga esquerda com o Jamerson. Ele rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com Kozlinski. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lançamento do Kozlinski buscando pela ponta esquerda Júlio César, antes dele Pedro Nares, o lateral esquerdo quebrando uma aqui pela ponta direita, tirando tudo por enquanto. Lateral bola para a equipe do Guarani pro lado esquerdo do gramado, junto à linha lateral dos técnicos, balança esqueleto, Jamerson deixa a jogada com o Leandro Vilela, se livra da marcação do Denner, chegam 3 ali em cima dele, conseguiu achar o Júlio César na linha de fundo, encara a marcação do Pedro Nares, soltou de lado com espaço Rodrigo Andrade, deixou curtinho com o Lucas Amon, olhou para dentro da grande área, vem cruzamento no segundo pau, passa por todo mundo, chegou no Júlio César, mas a bola saiu, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Sport. E atenção, rede, atenção, torcedor, passados 12 minutos, primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é Ah, te contei não, lá no Adelmar Costa Carvalho, o Denner foi pra rede aos 5 da primeira etapa, Sport 1, Guarani 0, placar ao vivo, futebol inteiro é com ele, Claudinei Corsi. Legal, um pouco mais cedo, o Vasco venceu 4-0 a equipe do CRB pela Copa do Brasil. Estamos com o São Paulo vencendo o América Mineiro no Morumbi 1-0 e o Fortaleza vai perdendo em casa para o Fluminense por 1-0. Lucas de Souza. Junto com o Bugrão até o final. E vem Guarani, Leandro Vilela toma a bola, deixou com o Isaac. Soltou para Nicolas Careca, pintou gol de empate, bateu, gaveta! Deus é bom. Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Acredite se quiser. Nicolas Careca, camisa número 11 a dele. Bola tomada na metade do campo pelo Leandro Vilela e achou o Isaac. O Isaac inteligentemente deixou com o Nicolas Careca. Ele de frente pro crime. E dominou de perna canhota, mandou por baixo da meta de Carlos Eduardo. Bola balança o barbante do esporte. Nicolas Careca, camisa número 11, a bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. Caiu na rede. É gol do Guarani na Ilha do Retiro. Há uma pequena conferência ali com o árbitro. Ai, ai, hein? O último gol que o Nicolas Careca fez foi anulado contra o Bahia, né? Há um pedido de falta do Júlio César no lance que originou o gol. Um possível empurrão ali do Júlio César em cima do Pedro Nares. Pra mim não foi nada. Pra mim também não, mas o árbitro, o senhor André Luiz de Freitas Castro, tá ouvindo alguma coisa ali pelo VAR. Tá colocando a mão no ouvido ali, mas pra mim não foi. Pra mim é contato de jogo, tá? Eu também achei. E não aí? tem como o cara passar no meio do outro. E aí, Wagner Ferreira? Jogou o ombro, né? Tá certo, tava bem pelas costas do jogador do Sport. Mas o árbitro estava em cima do lance, hein? Exatamente. Em cima Esperar do lance. o VAR numa situação Esperar como VAR, essa. tem que chamar pra ele isso Não, aí. então, é isso que eu falo pra você. Pra mim, decisão tomada em campo tem que ser no campo, não tem ninguém. Quem tá na. O árbitro Olha tá a de posição frente, do mano. árbitro, O olha árbitro tá isso. de frente. Não, e olha o gesto que o árbitro faz. Depois ele manda seguir. Ele o manda jogo. seguir, exatamente. Ele não viu Foi nada, nada, nessa, foi nada, nesse não. empurrão aí. É falta de jogo, gente. É falta de jogo, pelo amor de Deus. Ali tá com a mão no. Aí tá com a mão no André ponto Luiz de eletrônico. Freitas Castro é o nome do criminoso. Ele vai no Vai VAR. olhar o VAR. Meu Deus do céu, não é possível. um Vai negócio olhar desse. VAR pra ver Não, um o lance Nicolas desse. Careca eu acho que é o homem mais Não, zarado do pelo mundo. amor de Deus, velho. ele meteu um golaço contra o Bahia, é o segundo gol que ele faz, e o árbitro vai no VAR ver vai procurar. um lance que não tem o que ver, O gente. lance estava na cara dele, Pelo amor gente. de Deus, se ele tivesse Se que ele não marcar viu- a falta... Se ele não viu esse lance aí,
Então ele não pode arbitrar Não pode, nada. pelo amor de Deus. Essa é a muleta. Ó, pra mim. Mas também quem é que tá no VAR, né? Rafael Trace, vai esperar o quê? Mas eu já falei sobre esse negócio de câmera. Olha a posição dele. Não, ele tá de frente no lance. Não foi nada, gente. Não foi nada, olha pelo lá, amor o cara de encostou Deus. ali, ó. É uma mão ali, ó. É um contato, Foi gente. nada, não. O fato, e outra coisa, o fato do Júlio César ter encostado no Pedro Nares não influenciou em nada. O Pedro Nares foi tirar, tirou errado. Jogou a bola no pé do Leandro Vilela. Então vamos fazer o seguinte: pôr uma rede no meio, cada um vai jogando gol a gol. Então, não pode encostar, pô? Ele tem que voltar do vídeo, fazer o sinal e apontar o centro do gramado. É isso que ele tem que fazer. Não, mas eu vou falar pra você. Ó, por isso que futebol, assim, ó, tinha que ter marcação se a bola entrou ou não entrou. O resto, meu amigo, impedimento. O resto, e outra coisa, o árbitro faz o sinal de seguir o jogo. É possível. Olha o que ele tá ouvindo. Um possível braço do jogador Júlio César nas costas. Não foi nada, meu. É contato. Pelo amor de Deus, segue o jogo. Segue o jogo. Estamos perdendo tempo esperando o árbitro decidir o que ele já decidiu lá dentro. Meu Deus do céu, é inacreditável um negócio desse. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Não, ele tá até agora. Torcedor do Bugre, você que tá acompanhando a nossa transmissão, na origem da jogada, o Júlio César disputa a bola com o Pedro Nares. Existe um contato do Júlio César em cima do Pedro. Ai. É mais fácil o Pedro Nares ter dado um ombro. Olhou no VAR. Ele anula o gol. Meu Deus do céu. Aí é brincadeira. Não é possível. Aí é brincadeira. Senhor André Luiz de Freitas Castro, aposenta, pelo amor de Deus, você não tem personalidade pra apitar jogo de futebol, não é possível. Que é isso, filho, tava na tua cara a jogada. Na tua cara e ele deu sequência, ele deu a sequência da jogada, ele mandou o lance seguir. Não, é impressionante, sabe, é impressionante. E outra, futebol é contato, não houve empurrão, não tirou não houve nada no lance. Então, não teve nada, é assim, isto é uma vergonha. Não, e o Júlio César acaba de falar com o Pedro Nares, que tá ali dizendo que foi empurrado. E o Júlio César tá falando, não te empurrei nada, é um contato. Porque tanto quando o Pedro Nares passa pelo Júlio César, ele deixa o braço no Júlio César sabe como esbarra no jogador, no Pedro Nares, sabe? Não foi nada, é uma vergonha. Mandar um grande abraço aqui pro Almeida 99, jogo com imagem no meu canal. Cuidado aí pro YouTube não dar strike aí, viu, Almeida? Mariani, é isso aí, estamos na escuta. Um abraço pra minha mamãe lá em São Paulo, na Vila São Francisco, acompanhando a nossa transmissão, junto com meu pai, seu Josué Alves também, o Wagner Alves. Alô, Wagninho! Grande Wagner Alves aqui também. Vai, Bugrão, parabéns, equipe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Ô, Lucas, pois não, eu vou dizer um negócio, viu? O Guarani, eu acho que está fadado realmente à Série C, não é viu? possível, gente, não é possível. Ele deve estar fadado à Série C, tá enterrar o sapo, alguma contra. coisa assim, porque quando o time tenta fazer alguma coisa, aí vem a arbitragem e complica a vida do Guarani. Nicolas Careca fazendo gol, foi contra o Baiano, um golaço. Tudo bem, que ali o VAR viu um impedimento que realmente existiu. Não, tudo bem, mas é um azar, hein? É azar é um demais. parto pra fazer o gol. Meu Quando Deus faz, anula. Quando faz, e nem foi o árbitro. Não vamos colocar a culpa no árbitro, porque ele deixou o lance prosseguir. Pois é. As tranqueiras lá de cima, lá do VAR. mas o árbitro tem o dedinho dele, porque é critério dele ou não aceitar a orientação do VAR. Ele podia falar, não tô vendo uma imagem que achei que... Exatamente. Então ia ficar aquela discussão. Assim, ele, pra não ficar mal com a rapaziada toda lá, então, é mais... foi corporativista. Exatamente, é mais um que... Parabéns, viu, André Luiz de Freitas Castro. E também a turma aí, né? Rafael Trace. Rafael Trace, né? Fadado a ser... Ó, os homens chegando pela ponta esquerda. Thiago Lopes levou no fundo. Vem cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Vai fora, é só lateral para o Guarani. Essa conversa aí entre o árbitro e o pessoal do VAR é interessante. É interessante a gente ouvir depois, se eles colocarem mesmo, a CBF colocar no ar, né? Porque... Se tiver condição, né? Se tiverem a coragem de colocar. Porque assim, quando eles vão tirar o negócio lá, o pendrive lá perdeu. Ah, tá. Apagou, né? Como é que perdeu? Sumiu do nada, né? Ó, vamos aí, André Luiz de Freitas Castro, o Fabrício, o Renê Santos de Carvalho, a Débora. Vocês já sabem que a geladeira os espera, né? Por conta desse lance. Pois não, Vagnão. Esse árbitro apitou o Guarani Grêmio lá em
Lá no 3x1 pro Grêmio. 3x1 pro Grêmio. E vem Guarani pro campo de ataque, Rodrigo Andrade Cartão passou a metade quê? do campo, foi pro chão, É falta vermelho nele! isso aí? Só amarelo? Falta nele, cartão amarelo pro Denner, Alberti. Ah, não, carrinho por trás, ali no meio campo ali, ó. Ó, ali foi um criminoso por trás, em cima do Rodrigo Andrade, devia ser vermelho. Ele me dá amarelo, era vermelho. Cartão, ó, foi forte, hein? Ele chegou, olha. Ele deu uma tesoura no Rodrigo Andrade. É cartão vermelho, juizão. E Fraco, o Rodrigo Andrade, que ultimamente tem ficado muito no canela departamento de vidro, médico, né? Então, mas... Ó, e o Mozart fica louco, né? É, Dá mas destaque da imagem aqui. Foi feio, hein? E tá sentindo o Rodrigo Andrade, Foi hein? feio. Tá sentindo ele tomou uma tesoura no tornozelo. Cadê o VAR agora? Cadê o VAR? Isso aí é agressão, Isso pô. é falta pra vermelho. Que isso é falta pra gente? vermelho. Cadê o VAR agora? Não, pra é chamar só- pro árbitro rever o lance. Daqui O a VAR pouco- só fica pro lado do esporte? Aí daqui a pouco começa a expulsa o Mozart, da cartão amarelo. Aí tá fácil, né? Aí tá fácil. Mandar um grande abraço aqui pro Marcelo Borges, lá de Chapecó. E essa bermuda também da quarta árbitro não tá com nada, viu? 20 minutos, 20 passadas a primeira etapa de jogo, quase 22 do primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na resenha mais charmosa do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando no Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo é esse. O Denner foi pra rede aos 5 da primeira etapa. 1 para o Sport, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, pela Série B um pouco mais cedo, Vasco da Gama 4, CRB 0, pela Copa do Brasil em andamento, segundo tempo, São Paulo 1, América Mineiro 0, Fortaleza 0, Fluminense 1. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Juntos com o Guarani até o fim, porque verde é a cor da esperança. Pois não, Wagner Ferreira? Do Guarani, o Mozart reclamou com a árbitra. Sim. Por que ele não foi pro VAR agora? Então, exatamente, faltou faltou critério, né? Faltou critério. A dona Débora Cecília Cruz Correia de Pernambuco, árbitro FIFA. É árbitro FIFA ainda, né? FIFA, não então. depende dela, né? Mas foi feita a reclamação. Não, mas isso aí foi entrada criminosa. Isso aí era pra cartão vermelho, foi por trás, Por gente. muito menos já vi árbitro expulsando. Exatamente, mas não, mas aí é que assim, o meu chefe deve estar ouvindo, depois vai ouvir, né, o Carlos Corsato, que a gente não pode, como eu aprendi com ele, mas a gente não pode dizer as coisas que a gente quer dizer, porque senão eu dou direito sim. pra dizer, mas eu queria mandar um recado quando aparece o Wagner Love, né, que já foi apresentado, viu? Na Ilha do Retiro. Muito bem, Wagner Love, o novo atacante da equipe do esporte. Falta para a equipe do Guarani junto ao círculo central do gramado. Tem tempo ainda, Guarani. Pra cima deles, Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Aí o Mozart tá conversando ali com, na verdade, o árbitro, né? O André Luiz de Freitas Castro foi lá conversar com o Mozart. Pergunta. Pois não. Que cor é o uniforme do árbitro? La pergunta. Yellow, amarelo. Ah, tá. É amarelo? É, amarelo, Ah, né? então tá bom. Eu lembrei de uma história do Pica-Pau. Ei, entendeu? amarelão, vai buscar Pica-Pau. Então vocês entenderam o que eu quis dizer. Realmente, o senhor André Luiz de Freitas Castro amarelando aí em certas decisões. Vem Guarani pro campo de ataque, está jogando com o Hernando. Hernando volta a jogada na zaga central com o João Vitor. Lá na ponta direita ele tem Lucas Amon. Lucas Amon recebe em cara a marcação do Thiago Lopes. Volta a jogada com o João Vitor no campo de defesa. Ele deixa a jogada na quarta zaga com o Hernando. Hernando de perna direita, rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo com Maurício Goslinski. Já sobe a marcação do esporte e bola perdida, sobrou Thiago Lopes. Sai do gol, Goslinski! Sai do gol Kozlinski, a bola bateu no jogador do esporte e foi pela linha de fundo. Tiro de meta para os caras. Essa saída de bola apoiada no time do Guarani é um problema também, Albert. Ah, para, né? O Hernando já... Vamos complicar mais, né? Porque a situação, estamos ganhando de 10-0 mesmo, né? O Hernando ali, né? Aqueles toques de bola ali com o goleiro, o zagueiro. O Hernando foi sair pelo lado esquerdo. Ali o jogador do esporte foi pra cima, tinha 2. Sorte que o Kozlinski saiu em cima do jogador do esporte, poderia ser o segundo gol. Que lance! A informação para Alves Satoshi. Wagner Ferreira, 25, primeira etapa e o jogo. É aí que aparece o dedo do treinador, né? Se não tem qualidade para sair jogando, fazer um jogo apoiado, né? Como diz o Lucas, dá um bico pra frente, quebra essa bola lá na frente, seja o que Deus quiser. Agora, não quer perder a posse de bola, mas sai jogando, perde. Então, não tem categoria para isso. E aquilo que eu disse, hein? A dupla de zaga do Guarani, abre o olho, Guarani. Vem, Esporte sai no campo de defesa, desce a ladeira a equipe do Leão com Pedro Nares. Pedro Nares domina, solta a bola mais à frente com o Fabinho. Fabinho
Fabinho, passou o Thiago Lopes, ele tentou lançamento, apareceu o Leandro Vilela, toca na bola por último, sai pela linha de lado. Novo lateral para a equipe do Esporte Campo de Defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Desceu os caras pro campo de ataque, Thiago Lopes por elevação, boa bola para Fabinho, linha de fundo, encarou a marcação do Rodrigo Andrade, deu um carrinho na bola, tocou pela linha de fundo, ficaram pedindo um toque de mão. O árbitro só deu escanteio, só me faltava essa, né? Ixi, e os jogadores do Esporte vai pra reclamando. Cima, reclamando ali que quando ali pelo lado direito, um passo pela elevação pro camisa número... Quem foi que entrou Foi pro Thiago Lopes. Foi pro Thiago Lopes, né? Ali dentro da grande área, ele foi fazer o cruzamento, o Rodrigo Andrade chegou que nem um touro maluco, né? No carrinho. Porém, entretanto, ele mandou a bola pela linha de fundo. Só que ali os jogadores, o técnico Claudinei Oliveira, tá pedindo pênalti, hein? Tá pedindo pênalti. E era o Fabinho na jogada, na sequência, né? Mas não tocou no braço dele, não foi nada. Olha os homens chegando. O Pedro Nares, cobrança de escanteio foi curta. O árbitro vai mandar voltar a cobrança de escanteio. Tava de costa, ele falou, tava de costa, tem que cobrar na minha frente pra mim ver. Lateral de novo. Cheio dos trique-trique, o senhor André Luiz, hein? Esse André Luiz, ele não é o árbitro infeliz, esse aí, hein? É, diferente do nosso querido André Luiz, o repórter feliz. Grande abraço pra ele, tá nos acompanhando. Escanteio pros caras aqui pela ponta direita. Vem pra cobrança, Thiago Lopes pra bater de perna esquerda. Atenção, defesa Bogrina. Atenção, vamos tirar daí, primeiro pau, vem levantamento, bola por baixo, tira a defesa, completa o serviço, Júlio César vai pro chão, falta nele! Um rapa em cima do Imperador de Campinas, jogo parado, falta para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. O Lucas realmente pegou, mas pegou no ombro, né, do Jamerson, que veio no carrinho pelo lado esquerdo, não foi nada não. E vem Guarani, Júlio César sai da esquerda, vem pro centro, intermediária, campo ofensivo, vira o jogo, inverte a página, vira a folha aqui pela ponta direita com o Lucas na mão, de perna canhota, levantou no segundo pau, sobe a defesa, tira com o Sabino, rebote volta pela ponta esquerda com Jamerson, encara a marcação do Thiago Lopes, sai da esquerda, vem pro centro, deixa a jogada mais atrás com o Leandro Vilela, na perna direita, mandou pro gol, Canais Futebol Interior. Cuidado com a bola aí, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Leandro Vilela, do meio da avenida, ele tenta um chute, a bola deve estar chegando lá nos aflitos. Não, agora. mas é como é do futebol. É o futebol americano, é o field goal. O field goal ele mandou. E olhando aqui o Jamerson, né? Ali o presidente pode até falar, olhando assim meio de longe, olhando com a bola, ele lembra o índio, né? Só que esse índio aí é com mais qualidade, né? Eu tava olhando aqui, eu fiquei olhando, mas será que é o Jamerson? Será que é o índio? Nossa, que semelhança, né? Semelhança corporal, não com futebol. Toca de cabeça do Leandro Vilela após o tiro de meta da equipe do Esporte. Rebote cai pela ponta direita com Bruno José. Tenta a jogada pra cima do Sander. Fecha a porta pra ele. A bola sobra na metade do campo com o Fabinho. Tabelinha curta. A bola fica com o Ronaldo. Domina, carrega na contramão. Vai pro chão. Falta do Leandro Vilela. Jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Esporte no círculo central do gramado. Na roda gigante de tudo acontece. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem comigo, torcedor, vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente. Juntos com o Guarani até o final. Desce os caras, tentativa de lançamento do Sabino. Pra absolutamente ninguém. O Thiago Lopes corre atrás da bola. Mas ela sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Lateral cobrado, rebote de volta para a equipe do Esporte. Denner tentou um totozinho, a bola fica pela ponta direita, fica pererecando. Thiago Lopes deixou com Denner na linha de fundo para Fabinho, tem espaço, dominou, vem cruzamento, a bola no segundo pau, passa por todo mundo, passa pelo Kaique, completa o serviço. Lucas Amon tira para onde o nariz estava apontado. Rebote cai aqui pela ponta esquerda, campo de defesa da equipe do Esporte com Chico. Chico, sem brincadeira, recebeu a marcação do Nicolas Careca. Tava ali no X1 com o atacante do Guarani, não quis brincar, jogou pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, que tem pressa. É Lucas Amon com a posse da bola por ali, espera alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência. Prefere jogar curtinho com o Rodrigo Andrade, ele volta a jogada no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor deixa de lado a jogada com o Hernando junto ao círculo central do gramado de tudo acontece, deixa de lado a jogada com o Jamerson. Jamerson domina, sai da esquerda, vem pro centro, deixa a jogada de lado com o Leandro Vilela, o capitão da equipe bugrina. Ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor encara a marcação de
ali, Denner deixa de lado a jogada com o Lucas Ramon. Lucas Ramon, perna direita na bola fatia, joga no corredor buscando o Rodrigo Andrade, insistiu ali, tentou no pé de ferro ganhar a parada do Chico, afasta o zagueiro do Sport. Rebote cá na metade do campo, dominou Kaique, conseguiu ficar com a bola, acabou se desequilibrando, foi pro chão, o árbitro manda seguir. João Vitor recupera para a equipe do Guarani, sai jogando no campo de defesa. 30 minutos passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Adelmar Costa Carvalho tá assim, te contém não. 1-0 para o Sport, gol marcado pelo Denner aos 5 da primeira etapa. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, mais cedo o Vasco da Gama venceu o CRB no Rio de Janeiro 4-0. E pela Copa do Brasil, jogos de ida, o São Paulo vai vencendo o América Mineiro no Morumbi. E o Fortaleza vai perdendo em casa para o Fluminense por 1-0. Lucas de Souza. Vem empolgando pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda com Isaac, encara a marcação do Fabinho, sai da esquerda, vem pro centro, tem habilidade, se livra da marcação do Thiago Lopes, volta a jogada com o Júlio César junto ao círculo central, do ladinho ali do Mozart, ainda Júlio César olhou pra dentro da grande área, deixou curtinho de lado com o Isaac, recua um pouco a jogada, Isaac volta aqui na metade do campo com o Leandro Vilela, tenta o passe no comando de ataque para Rodrigo Andrade, de primeira jogada com o Lucas Amon olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, subiu Nicolas Careca, sai do gol, Carlos Eduardo dá um tapa na bola, rebote da equipe do Guarani, toda no campo de ataque, a equipe do Bugre. Jamerson deixou com Isaac, levantou a bola no segundo pau, sobe, Chico afasta o perigo, rebote cá na metade do campo, passa ali pela marcação do Leandro Vilela, bate e volta, sobra com o Fabinho, deixa de lado com o Ronaldo, tem espaço, camisa 5, armou na ponta esquerda com o Kaique, tome, contra-ataque dos homens, Kaique tem espaço, passou do lado dele o Sander, ainda Kaique, perna esquerda, bateu cruzado, a bola passa por toda a extensão da área, vai fora. Vai fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pois não, Flávio Corsi. A passadinha aqui no Facebook, um abraço pro Joubert Silva. Diz que vai ser 2-1 para o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Mandar um abraço aqui também para o Renato Maldonel, Admir Adami. Também o Paulo Marques com a gente aqui, o Júnior Braga e a Carmen Roncalho. Muito obrigado pela carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Desce os caras pro campo de ataque. Olha o Denner, autor do gol. Soltou no comando de ataque pra Kaique, dominou, fez o pivô, deixou mais atrás com o Juba. Na perna esquerda, mandou pro gol. Mandou longe da meta do Kozlinski, que vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Ficou caído, camisa 88 do Sport, o autor do gol, Denner, Albert. Não foi nada. Foi o contato, ele esperou o contato ali, contato o jogador, veio. Contato veio, acabou se trombando o Denner, que fez aquela falta criminosa em cima do Rodrigo Andrade. Não foi falta, pra mim tá simulando, tá se jogando, ele que caiu de mau jeito. Dá nada não, a grama é fofinha. Não foi nada, segue o jogo, a informação para o Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Wagner Ferreira, 33, primeira etapa e o jogo. Olha, capaz de aparecer no scout aí que o Guarani tem mais posse de bola. Só que improdutivo, né? Improdutiva essa posse de bola. 61% contra 39% do Sport. Tá visível a posse de bola do Guarani, mas improdutiva, fica num toca-toca aqui pelo lateral, não passa pelo meio campo, ligação direta pelas pontas e tal. Então é uma falta de organização. Então o que pode se esperar de um time que está nessa situação e que tem que fazer de tudo aí para reverter o seu posicionamento no campeonato. Fez um gol mal anulado aí pelo nosso entendimento, né, que não houve realmente a falta, mas tá no jogo, né, tá com posse de bola, quem sabe é uma bola encaixada aí pro centroavante, aí pro Nicolas, porque acho que é a única esperança. Que o Júlio César aqui, Cisca não faz nada, Bruno do outro lado a mesma coisa. Acho que o Nicolas Careca é o que tem mais condições aí de conseguir chegar ao gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Deixa eu passar aqui uma mensagem, né, no WhatsApp, ouvinte também participando, o torcedor do Guarani. Que legal. No 989893526. Ele põe aqui, é triste escalar um time desse com a camisa e a história que tem o Guarani, muita incompetência em um time só. E essa diretoria que não se mexe, se não quer ajudar o Guarani, por favor, não acabem com o clube. É o Reinaldo de Paulínia, ele diz que o desfibrilador dele está pronto. Mozart é um verdadeiro marionete desta diretoria incompetente. Aqui o protesto
do Reinaldo de Paulínia. Desce o Sport lá pela ponta esquerda, tem lateral Sander. Sander aí, jogador do Internacional há um bom tempo no Sport. Ele faz a cobrança do arremesso lateral, deixou a jogada com o Ronaldo. 2017 ele tá lá. Então, tá um bom tempo lá o Sander. Faz a virada de jogo, o Ronaldo da esquerda pra direita, soltou com o Pedro Nares, lançou na linha de fundo pra Fabinho, sobe o pano lá do senhor Renner Santos de Carvalho, lá do Acre. Marcado o impedimento, subiu o pano. Posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Pois não, Albertinho? Presidente, fazia tempo que nós não víamos, né, um trio de arbitragem, né? Sem ser os três, né? No caso, os auxiliares com o árbitro aí, diferente do estado, né? Porque o Fabrício Vilarino da Silva é de Goiânia, junto com o André Luiz de Freitas Castro. Porém, entretanto, o auxiliar número 2, né? O Renner Santos de Carvalho é do Acre. É difícil, geralmente o trio vem do mesmo estado, né? Então temos dois aqui de Goiás e esse Renner aí, ele tem 41 anos, professor de Educação Física no Rio Branco, hein? E o cara é inteligente, rapaz, ele é mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, pela Unital. Puxa, chique, hein, o currículo do cidadão aí, o Igual senhor meu. Renner, quase isso. Agora eu acho que esse Renner é o que tá do lado de lá, né? Porque É verdade, quem tá do lado de cá é o Fabrício Vilarim, tá certo. Isso. Sai jogando a equipe do Guarani, deixa a ladeira, tenta fazer a jogada por ali, o Hernando perde, aposta a bola, retoma a equipe do Sport e tenta partir velocidade. Thiago Lopes, tabela curta com Fabinho para Thiago Lopes para Fabinho, bota na roda de boba a equipe do Sport, olha lá, Denner de primeira, mais atrás com o Ronaldo, deixar a perna em cima do Denner, a bola voltou lá na ponta esquerda com o Sander. Com o Sander e ele coloca a bola para fora para atendimento do Denner. Acabou aonde, Claudinei Corsi? Pela Copa do Brasil, acabou no Morumbi, São Paulo 1, América Mineiro 0. É o gol do Luciano. Luciano aí, o homem que faz muitos gols aí pelo São Paulo, né, Albert? É o time do técnico Rogério Ceni. Rogério Ceni. Fazendo aí a equipe do São Paulo levar vantagem ainda pro próximo jogo na Copa do Brasil, Albert. Vai tomar pau lá. Falando em pau, ali o Rodrigo Andrade, mais uma vez, hein? Ele pegou o Denner, né? Pela segunda vez. Exatamente, né? só que agora, né, inteligentemente, ele pegou na frente do árbitro, sendo que o árbitro também de frente, de costa também, tem um monte de dedo duro e cego, né? Ali cartão amarelo pro Rodrigo Andrade, viu? Rodrigo Andrade, ele não está pendurado, por incrível que pareça, os pendurados do Guarani, Leandro Vilela, Nicolas Careca, Ronaldo Alves e Silas. Lembrando que a próxima partida é facinho em casa, nada mais, nada menos que o Grêmio. A informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Deixe o seu like, torcedor. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente a nossa jornada esportiva. Contigo nós somos muito mais fortes. O Lucas ainda tem a aposta? Tem, aposta na Betchamps. R$20 com o cupom Futebol Interior. Daqui a pouco eu dou mais detalhes, porque vem os caras. Bola lançada na ponta direita, Fabinho apostou corrida com Jamerson, melhor pro lateral esquerdo do Guarani. Toca pela linha de fundo, escanteio pros homens lá pela ponta direita, Alberti. O Fabinho tentando fazer, né, o vucu-vucu pelo lado direito, mas o Jamerson me deixou, né, ele a terceira partida dele, muito bem, viu? Muito bem, é um lúcido, defensivamente, ele vai muito bem mesmo. Exatamente, ali, porque o Fabinho ali é um tiro, né? Tentou ali fazer o cruzamento. Jamerson tirou pela linha de fundo, escanteio para o Sport, a informação para a Prona Alimentos. Escanteio para os caras lá pela ponta direita, vem para a cobrança Thiago Lopes, é o homem das bolas paradas pela ponta direita, ele bate de perna esquerda, vai mandar essa bola fechada, vem levantamento no primeiro pau, sobe a defesa, só Bernardo tira, rebote cai com a camisa número 46 ali, o Chuba. Rapaz, chutou para onde o nariz estava apontado e a bola sai lá pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Dando sequência aqui no conselho da Betchamps, para você apostar e já ganhar 20% da sua primeira aposta, utilize o cupom Futebol Interior. Acesse betchamps.com.br e faça sua aposta, mas aposte com moderação, tá bom? Sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa, lateral bola aqui pelo lado direito, campo defensivo, balança o esqueleto, Lucas Ramon, ele acha Bruno José, junta ao círculo central do gramado, foi pro chão, falta nele. Falta do Ronaldo, jogo parado, falta em cima do Bruno José, Vagnão. Pois é, e o Sport não é nada dessas coisas, hein? Um time que limitado, né? No começo do campeonato postulava uma das vagas para ficar fora, time muito limitado.
Agora ele está encontrando essa dificuldade toda aí também, né? Qualidade por qualidade. O Sport jogando em casa, ligeiramente favorito. Mas não é nada dessas coisas, não. Até porque chance real de gol mesmo da equipe do Sport, uma jogada que foi a do gol do Denner e uma saída de bola errada da equipe do Sport ali que o Kozlinski salvou. E vem Guarani pela ponta direita, ó o Rodrigo Andrade, fez o forfé lá pela direita, cruzou de perna esquerda, fechou Isaac, antes dele Carlos Eduardo. Sai do gol, arqueiro, camisa 92, seguro, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro. 40 minutos e meio passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor resenha esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá na Adelmar Costa Carvalho, te contei não. Denner foi pra rede aos 5 da primeira etapa. Sport 1, Guarani 0, placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó, Claudinei Corsi. Mais cedo, o Vasco venceu o CRB lá no Rio de Janeiro 4-0. Copa do Brasil já terminou, São Paulo 1, América Mineiro 0. Estamos no finalzinho de jogo em Fortaleza. O Fortaleza vai perdendo para o Fluminense por 1-0. Linda jogada do Bruno José pela ponta direita. Vai pintar o gol de empate, cruzamento no segundo pau. Pedro Nares aparece para salvar a pátria do Leão. Jogadaça do Bruno José lá pela ponta direita. Faltou um pouquinho de calma pro camisa 17 do Bugre, Albertinho. O Nicolas Careca quer morrer, né? O Bruno José pelo lado direito ali, tentou fazer o cruzamento a primeira vez. Olha o escanteio pro Guarani. Escanteio, o Júlio César na bola no segundo pau. Sobe a defesa, sobe. O Hernando também, mas antes dele o Sander toca pela linha de fundo. É novo escanteio. Pressão do Bugre nesse final de primeiro tempo, Albertinho. Então, o Bruno José, ele conseguiu escapar, né? Sair de 3 pancadas pelo lado direito. Ali ele tava na risca da grande área. Ali podia ter tocado pra trás. Quis dar o cruzamento na segunda trave. Ali o Lucas Careca, quando a bola passou, o Lucas Careca quis pegar ele pelo pescoço. Agora o escanteio foi cobrado. O Júlio César cobrou, a bola pegou na zaga do Sport, escanteio pro Guarani. Vem ele na bola, Jamerson na bola. Jamerson na bola pra bater de perna esquerda. Atenção, torcedor, quem sabe agora o gol de empate do Bugrão. Levantamento vem no primeiro pau. Sobe a defesa do Sport, afasta o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Lateral bola para a equipe do Guarani, lançamento para dentro da grande área do Lucas Amon, tira do jeito que dá Chico. Rebote cai pela minha direita com o Rodrigo Andrade, antes dele chegou por ali a marcação do Kaique, puxou o jogador do Sport e falta. Puxou o jogador do Guarani, o Kaique, falta a favor do Bugre, falta lá pela minha direita, é mais uma chance de jogar essa bola dentro da grande área, Albertinho. O Rodrigo André tá me lembrando do Super Saiyajin, né? Quanto mais ele apanha, mais ele joga. Foi pra cima do jogador do Sport, falta, cruzamento, pode ser, né? Um cruzamento perigoso dentro da grande área, pelo lado direito, Júlio César na bola, a informação para Brumas. Quem sabe agora, torcedor, mais uma chance de jogar essa bola dentro da área, vai pintar, Chuveirinho tá armado, o pagode dentro da cozinha do Sport, jogada ensaiada, tentativa de passe do Júlio César buscando Isaac na linha de fundo, ele foi esperto, consegue escanteio, o último toque na bola foi do Denner, que fica reclamando horrores ali com o Renner Santos de Carvalho, o auxiliar lá do Acre, mas é escanteio, posse de bola a favor do Bugre, Albertinho. Que ainda bem que o juizão não viu, mas pra mim o último toque foi do próprio Isaac. Mas só que o Isaac salvou o Júlio César, né? O Júlio César cobrou o escanteio curto. Escanteio já cobrado, o Jamerson para Júlio César, levantou a bola no meio da grande área, subiu o Hernando, tocou de cabeça para a defesa do Carlos Eduardo. Firme, seguro, lá no centro da meta, arqueiro do Sport, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem os caras pro campo de ataque, Denner tenta o passe no comando, buscando o Kaique, passe errado. Para a jogada, João Vitor deixa, curtindo com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade chega no círculo central do gramado, onde tudo acontece, deixa de lado a jogada com o Leandro Vilela. Ele volta a jogada no campo de defesa com o João Vitor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Desce a ladeira, vem Bugrão neste finalzinho de primeiro tempo, 1-0 para os caras, 1-0 para o Sport, gol marcado aos 5 da primeira etapa por ele, por Denner, do camisa 88. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa, João Vitor deixa a jogada na quarta zaga com Hernando domina 2 passos para frente, engata a primeira, segunda marcha, chega por ali a marcação do Kaique, ele prefere o toque de lado com Jamerson pela esquerda, junto ali na lateral dos técnicos, tenta o lançamento, a bola bate no Thiago Lopes, sai pela linha de lado, novo lateral para a equipe do Guarani, lateral já cobrado pelo Isaac, tem pressa o camisa 21, tabela curta ali com o Bruno José, tentativa de passe do Isaac buscando o Júlio César, aparece a marcação de um muro vermelho e preto ali na frente da grande área, afasta a defesa da equipe do Sport. E na sequência o Thiago Lopes tentou evitar a saída, não conseguiu, é mais o lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque, pois não, Alberti? Lembrando, né, que fizeram uma enquete com os torcedores do Sport, né, e a rede véu de noiva voltou, né, do Retiro, né?
E até a cor foi escolhida, né? Que é o preto e o vermelho. Então foi escolhendo o Wagner Love e também foi escolhido aí. Voltou na Ilha do Retiro, a rede Véu de Noiva, a informação para a Pizzaria do Dadá. Vem Guarani, quem sabe agora passe do Júlio César no Lucas Amon dentro da grande área, foi desarmado, rebote e volta, Nicolas Careca, entrada da grande área, no pé de ferro, ganhando o primeiro, do segundo foi pro chão, o juiz manda seguir, bola volta com Jamerson na ponta esquerda para Bruno José, vem cruzamento no meio da pequena área, afasta a defesa do Sport, rebote e voltou, Nicolas Careca tentou rolar para trás, a defesa do Sport tira, bateu, rebateu dentro da grande área, tira mais uma vez a defesa do Leão, voltou pela ponta direita, bico da grande área, Júlio César tentou cruzamento, a bola bate no Sander, sobra na metade do campo com Denner e tome contra-ataque dos homens, Denner soltou na ponta esquerda para Sander, dominou, 2 passos para frente, bico da grande área pela ponta canhota, encara a marcação no Rodrigo Andrade, faz o giro, faz uma finta, se livrou do Rodrigo Andrade, tenta o cruzamento no primeiro pau, afasta João Vitor, rebote cai pela meia esquerda, tem espaço por ali, o Luciano Juba, de perna canhota, levantou no segundo pau, Fabinho tocou de cabeça, ela passa à esquerda do gol! Passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Guarani, Alberti. Quando vem mais 7 minutos de acréscimo, né? Ali o Guarani foi todo pra cima e o Sport é tudo que o Sport quer, né? Contra-ataque naquela chamada trocação, ali o Luciano Juba, hein? Da meia, na frente do gol. Ali ele achou pela ponta direita, ali o Fabinho. O cruzamento na cabeça, ele fez o movimento certo daquele famoso peixinho com força. A bola passou lambendo a trave do Kozlinski pelo lado esquerdo. Quase o Sport faz o segundo gol. A informação para a Bet Champions. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Legal demais ter você conosco na nossa audiência. Muito obrigado. Deixe o seu like. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Deixe o seu comentário, participe pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos bater a meta 1000 seguidores lá no canal Futebol FI. Você também acompanha a nossa transmissão pelo canal Futebol FI. Vamos bater a meta de 1000 seguidores. Deixa lá o seu inscrever, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E aqui na nossa transmissão vamos bater a meta 50 likes até o fim. Curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes. Trabalho de bola da equipe do Sport no campo de defesa, domina a parada, camisa 44, Chico de perna esquerda, descola o lançamento buscando Kaique, João Vitor. Sobe, tira o perigo dali, rebote cai com Jamerson no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desce a ladeira, vem Guarani pela ponta esquerda, Bruno José aposta a corrida com Pedro Nares, derrubou camisa, amiga dúzia, falta. Aí forçou demais o Bruno José. Pois não, Claudinei Corsi? No Facebook, o Joubert Silva dizendo que vai ser 2-1 para o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Amém. O Manuel Lima, vamos que vamos, esporte. O Victor Silva, sou fã de vocês, os melhores. Opa, muito obrigado. O Manuel Lima vai dar esporte. O José Florencio diz que está muito difícil torcer para este time do Guarani. Parece que são jogadores amadores, sem nenhum brilho. E a Vivi Vicente, que também torce para a Ponte Preta, mas está ligada com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho a você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Bola batida, espirrada, sobra na ponta direita, Thiago Lopes. Soltou pela meia com Luciano Juba, perna esquerda, bateu pro gol, espalma Kozlinski. Bola veio sem força, mas chega de veneno. Rebote cai dentro da grande área. João Vitor foi esperto, chuta a bola em cima do Thiago Lopes. A bola bate em cima do jogador do Leão de Recife. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani já cobrado. A bola fica na metade do campo com o Rodrigo Andrade. Bota na frente. Se livrou da marcação do Luciano Juba. Lá vem Guarani. Vem Rodrigo Andrade. Soltou no fundo. Boa bola para Júlio César. Antes dele, Sander. Sander toca pela linha de lado. Lateral, bola para a equipe do Guarani. 49. Vamos até 52 neste primeiro tempo. Mais 7 minutinhos de acréscimo. Lucas, pois não, Claudinei Corsi? Esse Sander aí não é daquela dupla não, né? Sander e Júnior? É. Ah, não, né? Não. O nome parece. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vamos juntos, torcedor, até o final, porque o verde é a cor da esperança. E a esperança é a última que morre. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta direita. Vem para a cobrança Jamerson. Jamerson colocado para fazer a cobrança, camisa 83. Num dos últimos momentos deste primeiro tempo, vem Jamerson para a bola. Levantamento lá no segundo pau. Passa por toda a extensão da área, vai fora.
Wagner Ferreira. 49, quase 50 deste primeiro tempo. Resultado justo até aqui, 1-0 pro Zami. Agora ele tá tornando um jogo fácil e um jogo difícil, porque vejam que o Sport abriu a contagem há 4 minutos e chegou, mas acho que com 2 vezes, com muita boa vontade, com perigo. E o Guarani tá em cima, teve chance com o Bruno, teve chance com o Nicolas. E só caprichar um pouquinho mais aí que consegue pelo menos um empate. Eu acho difícil, né, primeiro tempo, tá no finalzinho, mas eu acho que no segundo tempo, vejam que o Rodrigo Andrade está pendurado. Eu acho que ele nem volta para o segundo tempo. Tá bem improvável que volte o Madison ou o Silas, mas pela preferência do Moura, deve voltar com o Madison. Vem Guarani pro campo de ataque, Isaac deixou a bola no círculo central com o Leandro Vilela, tem espaço, abriu na ponta esquerda para Júlio César, lá vem o Imperador de Campinas, Júlio César dominou, ficou sem espaço, soltou de lado com o Jamerson, bico da grande área pela ponta canhota, e cara, a marcação do permanece, soltou no fundo para Júlio César, bonita jogada, daí para Nicolas Careca, volta a jogada com o Jamerson, linha de fundo, tenta o cruzamento, ela bateu no Thiago Lopes, toque de mão, o árbitro não marcou nada. O árbitro não marcou nada, tira a defesa do Sport. Rebote cai com o Kaique, tem espaço, deixou atrás com o Denner e tome contra-ataque do Sport. Denner botou na frente, Leandro Vilela, firme na bola, um muro branco ali pra cima do camisa 88 do Sport que ficou no chão. A bola volta pra equipe do Guarani com Isaac, círculo central do gramado, na roda gigante de tudo que acontece. Deixa de lado a jogada com o Jamerson, acelera o passo, Guarani, acelera o passo. Júlio César para, pensa, pisa, olha, não tem com quem jogar, busca alguém se movimentando, quem se movimenta tem preferência, tenta o passe com Nicolas Careca, passe errado, Sabino, tira completo o serviço Pedro Nares, rebote cai com Kaique, Kaique tenta o domínio, foi desarmada, a bola fica com Jamerson, por elevação, joga a bola mais atrás com o Hernando, rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com o João Vitor, deixa a jogada de primeira com o Leandro Vilela, vai ser o último lance deste primeiro tempo, boa bola na canhota para Júlio César, bico da grande área pela ponta esquerda, fez o cruzamento, caprichou no meio da grande área, afasta de novo, tira do jeito que dá Sabino, rebote cai com o Jamerson domina de perna esquerda, volta, jogada no círculo central, vai terminar o primeiro tempo no estádio Ilha do Retiro, o árbitro já olha pro relógio, vem João Vitor, deixa a jogada de lado com Lucas Amon, sem progredir, volta, jogada no João Vitor, trila o apito árbitro, apita, André Luiz de Freitas Castro, termina o primeiro tempo na Ilha do Retiro. 1 para o Sport, gol do Denner a 5 minutos da primeira etapa, 0 para a equipe do Guarani, vem aí o intervalo inteligente, FI com ele. Estamos por aqui, mandando um abraço para Raquel Ravanini, está com a gente aqui, a Regilane Soares também, o Manuel Lima, diz que vai ter gol do Renzo, Sander está parando o Guarani, a Isabeli diz aqui, a Regilane Soares diz que faltava menos de 2 minutinhos, né? Ela que apostou com certeza na Bet Champs, 10 horas mais 22 minutos, intervalo de jogo na Ilha do Retiro, o Sport vai vencendo o Guarani, 1-0, o destaque do repórter Albert Cavalcante. O Sport com 40% de posse de bola, o Guarani com 60%. Finalizações em direção ao gol, 5 para o Sport e 2 para o Guarani. Finalizações ao gol, 2 somente do Sport e 1 do Guarani. Eu vou falar para você, tanto que vamos ouvir agora o Nicolas Careca. Satisfeito com o impacto que tem também, ter o gol daquela maneira anulado, com VAR, com demora. Não, a gente tá conseguindo impor nosso jogo, né? Estamos com a posse de bola. No meu ver, não foi falta, mas o VAR chamou ali, ele acabou anulando. Acho que agora a gente só precisa ser mais efetivo e acertar ali na frente que o gol vai acabar saindo. Já tá amadurecendo o gol, estamos tendo a posse, acho que só falta esse passe final. Valeu, muito obrigado. Tá aí, o melhor jogador no primeiro tempo, na minha opinião, do Guarani é o Nicolas Careca. Mas, né, lembrando que o Guarani está sendo derrotado e ele só precisa de uma vitória, e lógico, a combinação dos resultados, Claudinei Corsi. Mas desse jeito tá difícil, viu? Legal, e nas imagens aí da TV, Albert Cavalcante, tem 2 prédios ali atrás do estádio. Você gostaria de morar num daqueles prédios, Albert? Bonito, né, Claudinei Corsi? Ali é bonito ali. Você moraria ali? Moraria ali tranquilamente. Recife. Pelo amor de Deus, a minha família Veneza de lá. Brasileira. Exatamente. Vocês já foram pra lá? Já? Você já, né? Já. O presidente também, né? Vamos ouvir o Denner aí do Sport. Voltei com a confiança dos meus companheiros, confiança do treinador. Eu pude hoje abrir o placar, mas agora é voltar para o segundo tempo, corrigir o que a gente tem que corrigir para manter essa vitória que é muito importante para nós. Tá muito bem o Denner, né? O Denner, o Zé Fumaça, né, do Sport, ele tava em todos os lugares, meu Deus. Tá certo. Wagner Ferreira, o seu destaque desse primeiro tempo, o Guarani teve um gol, na nossa opinião aqui, principalmente mal anulado pelo VAR,
Como é que você viu esse primeiro tempo, seu destaque, Wagner? Eu vi uma certa evolução do Guarani. Não que tivesse feito assim, um excelente primeiro tempo a ponto de merecer o empate, mas eu esperava mais do Sport Recife, né? Jogando em casa, abriu o placar a 4 e depois permitiu a posse de bola para o Guarani. E o Guarani não teve competência para meter essa bola na rede. Meteu uma, né? Houve esse lance já comentado aí da falta que para nós não houve. E teve outras chances também. Então acho que o Guarani não fez um mau primeiro tempo, não. Uns destaques aí pelo lateral esquerdo do Jamerson, gostei da marcação do jogador. Do Nicolas lá na frente pela disposição. Bola fez o gol, mas tá dando uma certa pressão no zagueiro, né? Vai para cima numa bola dividida e tal. Precisa de mais assistência o Nicolas. E o outro que eu gostei também foi do Vilela, marcando muito bem quando o Sport tentou alguma coisa. Então, olha, o placar está em aberto. O meu palpite ainda continua sendo de 2-1 para o Guarani, muito embora não tenha recomendado aí pelo primeiro tempo. Mas no segundo, quem sabe o Mozart mete o dedo lá com alguma alteração. Acho até que o Rodrigo Andrade nem volte por causa de estar pendurado. Em todo caso, vamos ver o que o Mozart vai aprontar no intervalo. Daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no intervalo dos canais Futebol Interior. 10 da noite, mais 25 minutos. Nós vamos para o nosso intervalo aqui, mensagem dos patrocinadores, e nós voltamos já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Cosi.
10 da noite, mais 29 minutos em Campinas, 10h29, o Guarani vai perdendo para o Sport 1-0, teve um gol, na nossa opinião, pelo menos aqui da equipe do futebol interior, muito mal anulado pelo VAR. Absurdo. O árbitro de frente para o lance mandou seguir a jogada e não chamou para ele a responsabilidade, né? Vamos ver se em outros lances ele vai deixar para o VAR também analisar, né? A Regilane Soares está triste aqui porque perdeu a sua grana que ela apostou, né? No primeiro tempo. Participação no YouTube. Ela colocou no empate no primeiro tempo. Quem mais aqui? O Armando Bergo Neto. Os dois times de Campinas hoje são vergonhosos. Poderia ser diferente. Ambos, nos tempos áureos, perderam a oportunidade de ser grandes. Diretorias corruptas dilapidaram os dois clubes e extirparam a chance de ser um Atlético Paranaense. Lamentável. O Gilson Ferreira está com a gente também. Ney. A Maria Alice Palmeirão Santos. Boa noite, Claudinei e toda a sua turma. Vocês são a minha turma, tá bom? Gilson Ferreira, rumo à primeira. E Gilson Ferreira, Série A. Acho que é torcedor do esporte, né? Penso eu. Diga, Albert. No Central do Apito, Sim. né, na comentarista de arbitragem, a Fernanda Colombo, Que ela disse. que o gol foi legal. Pois na é. opinião. Pois é. Tá aí, Wagner Ferreira, você viu esse primeiro tempo, o Guarani perde o jogo, teve esse gol aí, pelo menos na nossa opinião, e também na central lá de arbitragem da TV. Um gol legal, né, Wagner? E aí agora, como é que faz para reverter isso? Tem que mexer, mudar alguma peça aí, Wagner? Olha, se ele olhar para o banco, ele não vai ter alternativa melhor do que esses que estão jogando. Vai colocar Maxwell? Vai resolver alguma coisa no lugar de quem? Do Bruno José, talvez? Vai colocar o Iago também no lugar de Bruno José? Enfim, é uma opção que o Moza vai ter, mas que pouca coisa vai resolver. Eu acho que ele volta com o mesmo time, salvo alguma opção ali pelo Rodrigo Andrade, que está pendurado com um cartão amarelo, e para não prejudicar, né? Porque o Rodrigo é um jogador que é duro, né? É viril. Pode chegar numa bola dividida aí, receber mais um cartão e prejudicar o time. Então talvez essa alteração o Mozart faça. Agora ele não fez um mau primeiro tempo, não. Teve algumas chances. No gol, eu prestei bem atenção na bola cruzada. Você sabe quem correu que nem barata tonta ali? Quem? O Hernando. Você pode olhar o número 14. Ficou bem nítido ali. A bola foi cruzada, ele correu atrás. A bola foi cabeceada para cá, ele sem participar da jogada. Aí quem estava na cobertura do cara que fez o cruzamento era o Bruno José. Aí a bola veio pro meio da área, ali aquela confusão. Eu tava temendo até pela zaga, João Vitor e Hernando, pela primeira vez jogando junto. Descoordenado, né, presidente? Então, mas até que, né, o Sport não forçou tanto, exigiu né? muito. Chegou 3 vezes, uma fez o gol, uma cabeçada do Fabinho, que passou perto, e uma defesa do Kozlinski. Então, posse de bola do Guarani. E as outras duas foi saída errada, apoiada dos próprios Guarani. Então, a posse de bola foi realmente do Guarani, eu não sei se tem o número aí, 60-40, eu acho. 60-40. 60-40. É isso mesmo. O maior número de escanteios, o Guarani teve 5-3 e, portanto, os números que não são comuns. O Wagner, Guarani, 8 escanteios, até que o jogo foi mais animadinho, né, Wagner? O Guarani pôs bola na área, né? Com o Jamerson, pôs com o próprio Bruno José. O Guarani jogou bem pelos dois lados, né? O Nicolas brigando e provocando escanteio. Então, aquilo que a gente dizia, o Sport não é nada disso. Um pouquinho de capricho, como disse aí o Nicolas na saída. Vamos caprichar que o gol sai no segundo tempo. Legal, e lembrando que pela Série A terminou também Fortaleza e Fluminense. O Fluminense venceu 1-0 a equipe do Fortaleza no outro jogo da Copa do Brasil, jogo de ida. O São Paulo, do técnico Rogério Ceni, venceu o São Paulo 1-0, venceu o América Mineiro. 10h33, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. 10 da noite, mais 35 minutos em Campinas, 10h35, intervalo FI. O Guarani vai perdendo lá no Recife para o Sport por 1-0. Só checando aqui as transmissões da Rádio Futebol Interior. Amanhã, sexta-feira, 21h30, tem Tombense e Sampaio Correia, na retransmissão da Rádio Nova Timbira do Maranhão. Sábado, às 3 da tarde, Copa Paulista, Primavera e 15 de Piracicaba, com a Educadora M de Piracicaba. Às 18 horas, abertura da jornada esportiva para Ponte Preta e Operário, com Marcelo Corsato, Carlos Corsato, Frank Francisco e também o André Luiz. Na mesa de áudio e vídeo, a presença dele, Thiago Bombado Barbosa, que resolveu trabalhar um pouquinho. Resolveu trabalhar um pouco. Depois de quantos anos ele voltou? Faz anos, hein? Meu Deus do céu. Tava na folga. No domingo, 11 da manhã, tem Série C, Botafogo de São Paulo e Volta Redonda. Aliás, esse Come Fogo, né? Deu o que falar também lá em Ribeirão. Com direito a gol de bicicleta e tudo, né? Pois é, e depois na saída lá, uma brigaiada, que loucura, hein? Os times demoram tanto para se encontrar, quando se encontra, sai briga. Botafogo de São Paulo e Volta Redonda, com a W Sports. Série A no domingo, 16 horas, Atlético do Paraná e São Paulo, com a Esporte Malaguenha. E Série A, às 19 horas do domingo, Bragantino e Juventude, com Esporte Total de Bragança Paulista. E na segunda, às 20 horas, 8 da noite, tem Série C, Remo e Ferroviário, com a Rádio Legal Web. Guarani está de volta aí, Alberti. O Guarani já está em campo, Claudinei Corte. O esporte está chegando. E aí... Ô, Claudinei Corte, não é esporte, é Spó. Spó? É Spó. Por que Spó? Porque é como a torcida fala lá no Recife. Spó. A torcida fala isso? Fala. Ah, não, torcedor do esporte. Você que está nos acompanhando aí pelos diga canais. Diga se isso é verdade. Não, escuta só que o Lucas de Souza aqui. Mas é verdade. Paulista tá falando aqui. Como que eles vibram na arquibancada? É casar. A turma é brava, é mesmo da Fusaca. Spó. Da Fusaca não é do Vasco da Gama? Não, é do esporte. Esporte que lançou essa. Sei lá. É, isso aí. Mandem mensagem. 10h37 eu volto no fim de jogo. Que coisa maluca, meu Deus do céu. 10h38, ele está de volta para todo o segundo tempo de Até Aqui, Spó 1, Guarani 0. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais do Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Entrou o Giovani aí, mas não deu pra saber quem saiu, né? Nossa, cara, eu Meu acho... Deus do céu. Bugou a placa lá de substituição. A Débora Cecília ali, ela tá com um probleminha, viu? Porque ali ela levantou, só deu pra ver o 77 ali, o Giovani. Mas quem... Ele tá com problema mesmo, sem contar que o short dele é largo pra caramba. Pois é, também tem esse detalhe. Vai rolar o melão, trila, o apito, árbitro. Tá rolando a bola no segundo tempo, boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Entrou o Giovani e saiu o Denner. Entrou 77, o Giovani no lugar do Denner. Certinho aí, o Isso Albert mesmo, Cavalcante. o Denner, né? Que fez o gol, o amarelado Denner. Aí o Denner fez o gol e sai? Sai, ele que tá voltando, ele mesmo falou, né, no final do jogo, no final do então tá aguentando, né? Exatamente, voltando de lesão. E outro, o Rodrigo Andrade amassou ele, hein, no primeiro tempo. Bom, ele também tá pendurado, estava pendurado, sim, cartão amarelo. Exatamente. E esse Giovani, ele também é um meio ofensivo também, jogou na Ponte, hein, em 2013.
Troca 6 por meia dúzia, então, técnico Claudinei Oliveira. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Ayrton Queiroz, o André Pires, mandando aqui, vamos Guarani, acompanhando aqui de São José do Rio Pardo, transmissão top. O Júnior comemorando aqui por enquanto a vitória do esporte. E a Lutércia Nascimento mandando aqui, parabéns pela transmissão, vai Bugre. Vem os caras pro campo de ataque, Fabinho no comando de ataque, boa bola, chega por ali o Jamerson, tenta evitar a saída, não consegue, primeiro escanteio desse segundo tempo, a favor dos homens lá pela ponta direita, Albertinho. O Sport vai chegando, tentando amassar agora o Guarani, já no comecinho foi assim, o Sport conseguiu fazer o primeiro gol. Né, agora jogada pelo lado direito, ali o Jamerson mandou a bola para de fundo, o escanteio, vem aquele escanteio que todo mundo gosta, aquele escanteio curto com 2 jogadores. Luciano Juba para bater de perna esquerda, chega também por ali o Giovani para bater de perna direita, Giovani sai, vem o Luciano Juba para cobrança, bola fechada, Sabino de cabeça, toca, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Então, aqui tem o do Carmo, Coast. Ele diz aqui, vamos Leão. Vamos ganhar. Sou cruzeirense, mas torço demais para o Leão subir. E em cima está escrito assim, comemoração das festas de fim de ano com estrelas. É isso. Com as estrelas. O seu Cruzeiro... A camisa do Cruzeiro tem estrelas. E a Elza Pavan também, que está na nossa escuta aqui. Um abraço, viu, Elza? Muito obrigado pela carinho da sua audiência. Vem os caras. Giovani, lançamento para Fabinho. Tocou de cabeça para o meio da grande área. Tira por ali, Hernando. Rebote cai lá dentro da cozinha. Leandro Vilela para o perigo. Sai jogando com o Júlio César. Desce a ladeira. Vem Guarani pro campo de ataque. Júlio César bota na frente. Tenta o passe de cavadinha. Passe errado. Faz o simples, Júlio César. Faz o simples. Na sequência do lance, o Fabinho foi pro chão, botou a mão na bola, falta para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Desceu o Bogrão pela ponta direita, Rodrigo Andrade para Lucas Amão, levantou dentro da boca da cozinha, afasta por ali, chega Pedro Nares, tira o perigo dali, rebote, cai com Kaique prendeu a jogada, volta mais atrás com Ronaldo de perna direita lá na ponta com Pedro Nares, invade a linha territorial, Bugrina, 2 passos para frente para Giovani, de primeira, boa bola no fundo, tentativa, o Kaique brigou, ganhou, foi pro chão, é pênalti! Tá na marca da cal, apontado o senhor André Luiz de Freitas Castro, penalidade máxima a favor do esporte. Lançamento do Giovani pro Kaique, a bola tava perdida, o Hernando, tá mal no jogo, Hernando. Foi proteger a bola, entregou, foi o Jamerson, perdão. O Jamerson foi proteger, perdeu pro Kaique no pé de ferro, e aí o Jamerson infantilmente puxou ali o Kaique e ele foi pro chão e o árbitro não pensou 2 vezes. Pênalti a favor dos homens, Albertinho. Era o melhor jogador do Guarani, mas ó, que pênalti infantil. A bola jogada pelo lado direito, a bola vem bem atrasada, a bola começa a pingar e ia morrer na linha de fundo. Se o Jamerson, ele só cerca a bola ia sair pro lado. Se ele chuta a bola pro nariz, a apontada ia ser escanteio lateral. Não, ele errou a passada e ali o Kaique, mais rápido que ele, conseguiu fazer o drible de corpo, roubou a bola e o Jamerson teve jeito, teve que puxou a camisa, que ali, né, ali a puxada ali não foi pra tanto também, né? Pênalti marcado. Seja lá que o São Kozlinski quiser a informação para Corujão Autopeças. Pênalti pros caras, Wagner Ferreira, 4 minutos do segundo tempo. É indiscutível o pênalti, isso aconteceu. Agora, infantilidade total do Jamerson, né? Bola na linha de fundo, ele tinha 1000 opções. Deixa a bola sair pela linha de fundo, ou dá um bico pra lateral, faz qualquer coisa. Não fazer o que ele fez ali, tentou cobrir, o cara roubou a bola dele. E ia criar uma outra situação, né, de perigo de gol, ele acabou puxando pela camisa. Então o pênalti é indiscutível. Agora infantilidade total do lateral esquerdo do Guarani. Penalidade máxima a favor dos homens. Vem para a cobrança Ronaldo, camisa número 5, volante da equipe do Leão. Colocado para fazer a cobrança, 5 passos para trás. Fica ali posicionado na entrada da grande área no gol, Kozlinski. Só mais você, Kozlinski. Pega essa, Kozlinski. Pega essa para manter o Guarani vivo no jogo. Vem para a cobrança Ronaldo. Camisa número 5 é a dele. Vai autorizar o senhor André Luiz de Freitas Castro, o árbitro do jogo. Vem para a cobrança Ronaldo. Pé direito na bola com paradinha. Bateu, gaveta. Gol do esporte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Ronaldo, camisa número 5 é dele, goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede, Ronaldo, camisa número 5
é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Sport na Ilha do Retiro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Sport 2, Ronaldo, nome da fera, nome da emoção, 0 para a equipe do Guarani na intimidade do lance. Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. É, tudo que o Sport precisava, né, queria, né, como no primeiro tempo, né, antes dos 5 minutos, ele abre o marcador ali agora, a cobrança de pênalti do Ronaldo, perfeita, né, ele viu que aquela caminhada despacito, parou perto da bola, esperou ali o Kozlinski escolher o canto. E também não pega o pênalti, exatamente, bola de um lado, goleiro de um lado, canto esquerdo, bola do outro, canto direito. Agora Sport 2, Guarani 0, a informação para Store Colchões. Vem Guarani pro campo de ataque, Júlio César tenta o cruzamento, para por ali, Sander afasta o perigo, rebote com Rodrigo Andrade pela meia direita, campo ofensivo, parou, pensou, olhou, soltou no comando pra Isaac, tentou dominar, e aí dominou e perdeu. Dominou, perdeu, a jogada sai, jogando o Sport no campo de defesa, 2-0 pros homens, Wagner Ferreira. Ronaldo foi pra rede. Coisa que tava ruim, né? Acabou ficando pior. Logo a 5 minutos, esse lance bizonho aí do lateral esquerdo do Guarani, proporcionando um pênalti pro Sport, que transformou no segundo gol. Agora fica difícil, né? Fazer 2 gols para empatar, 3 para ganhar o jogo. Então, eu acho que já era. Pior ataque da competição, hein? E eu acho que o meu palpite 2-1 tá de pé ainda. Mas pro Sport, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Pra cima deles, Guarani. Tem muito jogo ainda pela frente. Vamos lá. Se não dá pra ganhar, pelo menos empatar o jogo lá dentro do Retiro. É difícil, mas não é impossível. Verde, a cor da esperança. E ela é a última que morre. Vem Guarani pro campo de ataque. João Vitor para a jogada com Rodrigo Andrade. Daí pra Leandro Vilela. Tentou passe de primeira pra Bruno José. Não teve o domínio da bola. Ronaldo agradece o presente, o autor do segundo gol. Retoma, tira e tome contra-ataque dos homens. Thiago Lopes faz o giro, faz o rodopio, encara a marcação, volta a jogada na ponta direita com Pedro Nares, ele volta o lance, rebobina a fita, recalcula a rota, sai jogando com o Sabino. Sabino na zaga central, inverte a página, vira a folha aqui pela meia esquerda com Chico. Chico adianta a jogada no comando de ataque para Kaique. Kaique carregou na contramão, na verdade é Giovani, camisa 77, e de perna direita, inverte a página, vira a folha lá pelo lado direito, daí para Kaique. Kaique dominou, deixou com Pedro Nares, devolveu com Kaique. Kaique de primeira com Pedro Nares, vai trocando passes, vai tocando a bola, equipe do Sport. Pedro Nares para Kaique, Kaique na ponta direita, ele tem Fabinho, dei para Giovani. Giovani dominou, parou, pensou, olhou, volta a jogada com Pedro Nares. Pedro Nares volta, jogada no campo de defesa, domina para Acabou Sabino. o jogo. Sabino de perna esquerda, boa bola para Fabinho, tem espaço. A equipe do Guarani vai olhando, o Sport vai tocando a bola do jeito que quer. Fabinho tenta o passe errado. A bola bate no Hernando, sobra com Bruno José pela ponta direita. Tentativa de lançamento buscando o Nicolas Careca, passe errado. Agradece o presente Sabino, está jogando com o Fabinho, pediu primeira volta, jogada com Chico. Chico na ponta esquerda para Sandra, domina, chega junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece. Tenta o passe ali pela meia direita, de primeiro ele tem Thiago Lopes, volta a jogada com Sabino, pois não, Albert? Vou passar o banco de reservas aí pro Moser, acho que ele não tem jogadores lá no banco de reservas para poder mudar o panorama, né? Que o Sport vai tocando, vai 9 minutos, segundo tempo, bobinho. Sabe o que é isso? E olha os caras chegando. Giovani pela ponta direita, soltou pra Fabinho dentro da grande área. Armou na perna esquerda, batido em cima do Jamerson. Completa o serviço, tira Rodrigo Andrade, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E o Guarani sentiu o segundo gol, só assiste o Sport tocar a bola. Mais de 2 minutos de posse de bola da equipe do Sport. O Guarani olhando, o Guarani sem poder de reação, sem poder de pressão na equipe do Sport, que toca tranquilamente a bola no campo de defesa. Aí passa a metade do campo, Sander acionou no comando de ataque o camisa 46, Luciano Juba, de perna esquerda, deixou com Kaique de peito, que estilo, daí para Giovani, troca passes, toca a bola, põe na roda o time do Sport. Lá na ponta direita tem Pedro Nares deixa de lado com Fabinho, encara a marcação do Júlio César, ainda Fabinho, linha de fundo de calcanhar para Luciano Juba, vem cruzamento no segundo pau, fechou, Luciano Juba tira a defesa completa, Bruno José, rebote cai ali pela meia direita, Giovani briga pelo rebote, ela sobra com o Ronaldo de cabeça para a jogada, deixa com Chico, Chico na intermediária, campo ofensivo pela meia esquerda, daí para Ronaldo, Ronaldo volta a jogada com Chico, o camisa 44 domina já dentro da linha territorial Bugrina, de perna esquerda para Fabinho, de cabeça dentro da grande área, com o Thiago Lopes mais atrás, com Giovani pé direito, explode a bola em cima da marcação do Guarani, lá na ponta direita, Pedro Nares evita a saída, encara a marcação do Júlio César, tenta o cruzamento, ela bate em cima do camisa 7 do Guarani, vai pela linha de fundo, é escanteio.
Escanteio lá pela ponta direita, escanteio para a equipe do Sport e vem Madison e Iago na equipe do Guarani, Alberti. É isso aí, o Madison e Iago. Agora vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. O Madison entrou e foi embora o Rodrigo Andrade, né? Camisa número 32 e vai embora agora. Louro José, conhecido também como Bruno José, 17, vai embora e entrou 97, Iago. Então vamos lá, no Guarani foi embora o Bruno José, camisa 17, entrou 97, Iago. E foi embora o Rodrigo Andrade, 32, entrou o camisa número 98, Madison. A informação para Prone Alimentos. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Bom, a saída do Rodrigo já era esperada, né? Com um jogador que cansa muito rápido e também já estava pendurado. Então entrou o Madison ali, quem sabe é um jogador que pode chegar inclusive mais à frente, já fez gol aí nesse campeonato. E a saída do Bruno José aí tanto faz, é um 6 por meia dúzia. Esperamos que o Iago realmente com essa alegria nas pernas consiga fazer alguma coisa de positivo. Porque troca 6 por meia dúzia. Se não for por menos ainda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Mandar um grande abraço aqui pro Hugo Lima. Feliz da vida com o esporte. Vai vencendo. O Hugo Lima tá feliz com o time dele. Falou que vai ser 3-0 pro esporte. E desce o Zomi pro campo de ataque. Bola pela ponta direita. Tabelinha ali do Ronaldo com o Fabinho. Fabinha para a jogada. Volta a jogada na zaga central com o Sabino. Sabino de perna esquerda de primeira. Deixa a jogada na quarta zaga com o Chico. Chico domina 2 passos pra frente, para, pensa, pisa, olha, volta tudo no campo de defesa com Carlos Eduardo Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Deixa o seu like na nossa transmissão, nos canais Futebol Interior e também nos canais Futebol FI. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa jornada. Ô, Lucas, pois não, Alberti? Lembrando que a próxima partida tá fácil, né? Em casa. Facinho, né? Só contra o Grêmio, né? Só contra o Grêmio. Então... aquela, né? Baixaram o ingresso, não, Albert? Baixaram, pegaram o... Colocar 10 reais? Colocaram o ingresso, colocaram no chão, assim, o ingresso, né? Porque o valor que é bom, nada. Mas assim, viu, olhando dessa maneira, né? Voltando à 11ª rodada, né? Ricardo Moisés, cadê os reforços? Estamos precisando de reforços. E olha o Guarani, Júlio César na entrada da grande área, limpou, perna esquerda, armou, bateu fraco, a bola bate em cima do Sabino, completa o serviço, tira do jeito que dá, por ali Ronaldo. Tira, Ronaldo sai, jogando para a equipe do Sport que desce a ladeira. Bola na ponta esquerda e tome contra-ataque dos homens. Luciano Juba puxou, engata a primeira, segunda, terceira marcha pelo lado esquerdo do gramado, soltou para Giovani, entrada da grande área, devolveu com o Luciano Juba, bico da grande área pela ponta canhota, daí para Sander. Sander deixou com o Thiago Lopes de primeira volta, jogada com o Ronaldo, vai trocando passes, vai envolvendo a equipe do Sport, vai só tocando a bola, vai gastando tempo, cozinhando o Galo. 13 minutos e meio, segunda etapa. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Luciano Pinheiro. Mandando aqui abraço, Lucas. E a equipe show de bola na transmissão. Equipe de ouro, todos aí é 1000. Lucas é show. Muito obrigado, Luciano Pinheiro. Canais Futebol Interior também ligadinho você. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Sai jogando a equipe do Guarani. Vamos, Bugre, pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar o verde, a cor da esperança. E ela é a última que morre até o fim, junto com o Bugrão. Sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa com João Vitor. João Vitor, perna direita na bola. Achou pela meiga, Leandro Vilela, o capitão do Bugrão, dominou. Acionou mais à frente, por ali o camisa 21, Isaac. Volta na ponta esquerda com Jamerson. De primeira pra Júlio César. Júlio César encara a marcação do Thiago Lopes. Ainda Júlio César deixou com Isaac. Isaac dominou. Parou, fatiou, pensou, olhou, deixa mais atrás com Jamerson. Jamerson curto, joga na quarta zaga com Hernando. Hernando volta, jogada no círculo central com o João Vitor. João Vitor, perna direita na bola, achou por ali o Iago. Iago dominou pela meia direita, deixou com o Lucas na mão, dominou, parou, pensou, olhou, soltou para Madson. Madson volta, jogada no campo de defesa com João Vitor. João Vitor, 2 passos para frente, invade a linha territorial inimiga, volta, jogada na quarta zaga com Hernando. Hernando junto ao círculo central do gramado, deixa de lado a jogada com Jamerson. Jamerson passa a metade do campo, deixa com o Leandro Vilela, volta, jogada no campo de defesa com Hernando. Hernando, perna direita na bola, deixa de lado a jogada com o João Vitor. João Vitor parou, pensou, olhou, passa a metade do campo, deixa a jogada com o Iago. Iago deixou com o Madson. Madson devolveu para Iago, vai trocando passes, vai rodando a posse de bola da equipe do Guarani. No campo de ataque, Iago faz a virada de jogo na ponta esquerda com Jamerson. Jamerson, 2 passos para frente, chega na intermediária, deixa de lado a jogada ali com Júlio César. Júlio César para Jamerson, levantou lá dentro da cozinha para absolutamente ninguém. Para absolutamente ninguém, fica fácil a bola lá pro grandão Carlos Eduardo Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Lucas, Pois não, Bertinho. o Guarani tem 3 vitórias nesse campeonato. Olha só, na 4ª rodada ganhou em casa por 1-0 contra o Criciúma. Depois foi Foi a vencer. primeira vitória do Guarani no campeonato, foi na 4ª rodada contra o Criciúma. Exatamente. Aí a segunda vitória do Guarani, na 12ª rodada, fora de casa, ganhou do Novo Horizontino fora de casa por 2-1. Depois foi ganhar na 17ª rodada, ganhou em casa contra o Cruzeiro. Depois só foi empate e derrota. Agora, qual que é o tempo que precisa mais, né? E os dirigentes, presidentes, etc, etc. Não o nosso presidente aqui, nosso presidente já diagnosticou o problema lá no começo, né? Que não havia jeito de fazer gol sem atacante que faça gol. Quanto tempo mais vai esperar? Olha a situação do Guarani. Agora sim, ó, se ele depender de uma vitória hoje, e dependia que o CSA nem o Operário vencesse. Vai passando o tempo, o Guarani vai dependendo de mais... Né? Vai dependendo de outros de resultados. outros resultados, vai dependendo. O Guarani tem que começar a depender de quem tá dentro. Vocês que estão aí dentro, tá dependendo de vocês. Vocês se mexerem pra fazer alguma coisa pelo clube. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Desce o goleiro pela ponta esquerda, Isaac tentou botar na frente, dentro da grande área, foi desarmado pelo Sabino, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani, é o 6º escanteio do Bugre. Vem pra cima a equipe do Guarani, pelo menos para tentar diminuir essa vantagem ainda até chegar à metade deste primeiro tempo, Alberti. É isso aí, estamos vendo ali no aquecimento ali o Cruel, tomando água, logo ele entra o escanteio pro Guarani. Escanteio, Júlio César na bola no segundo pau. O toque de cabeça do Isaac, a bola bate em cima da marcação do Sander. Sobra pela ponta direita, Hernando encara a marcação do lateral esquerdo da equipe do Sport. Ganhou Hernando no pé de ferro, a bola vai sobrar com o Leandro Vilela, bate, rebate por ali, afasta a defesa. Rebote cai com o Jamerson na perna esquerda, bomba, a bola bate em cima do Sabino, ficaram pedindo toque de mão, o árbitro não deu nada. E tome contra-ataque do Sport. Kaique tenta o lançamento buscando o Giovani, antes dele João Vitor. Bem posicionado, afasta o perigo. Bola que sobe, bola que cai, que é na metade do campo, Júlio César para o perigo, já passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, já chega ali no campo de ataque da equipe do Guarani, intermediária de defesa da equipe do Sport. Bola solta na ponta direita para Iago menino com alegria nas pernas, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada lá no campo de defesa com João Vitor, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vem Guarani pro campo de ataque, João Vitor deixa a bola de lado com Lucas Amon junta a linha lateral pela ponta direita, linha lateral dos técnicos, tabela curta com Matson deixou com Lucas Amon, volta a jogada no campo de defesa com João Vitor, Maxwell e Marcinho, vem aí, Alberti. É, no aquecimento os dois, hein? Quem será que vai sair, hein, Wagner Ferreira? Um é o Júlio César. E o outro seria O outro, não sei se ele vai tirar o Nicolas, porque coitado do Nicolas também tá correndo de lá pra cá, faz o que pode, mas não chega a bola. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Amon deixa de lado a jogada com o Matson novamente com o Lucas Amon, daí de primeira boa jogada com o Leandro Vilela, tem espaço na intermediária, campo ofensivo, deixa de lado lá na ponta esquerda com o Jamerson adiantou no comando, recebeu lá pela meia esquerda o Isaac devolveu para Jamerson olhou para dentro da grande área, preferiu parar, preferiu brecar, devolveu com o Isaac armou na perna direita, busca alguém para jogar, achou o Iago na entrada da grande área, Iago dominou, se livrou da marcação no primeiro, carregou pela ponta esquerda, botou na frente, linha de fundo, tenta o cruzamento, bola fechada demais, nas mãos do goleirão Carlos Eduardo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem os caras pro campo de ataque, Giovani deixou a jogada com Thiago Lopes de perna direita, fatia lá na ponta direita com Pedro Nares. Pedro Nares tira a velocidade do lance, deixa a jogada com Fabinho, com Pedro Nares para Fabinho, passa metade do campo, invade a linha territorial bugrina, passou pro primeiro, passou pelo segundo, deixou com Kaique, volta a jogada com Pedro Nares daí para Thiago Lopes pela meiga, deixou com o Giovani, tem espaço, camisa 77, encara a marcação do Matson, prefere o toque curto na ponta esquerda com o Sander, olhou pra dentro da grande área, tem colocado o Luciano Juba do lado dele, bola pro Luciano, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, o toque de cabeça do Fabinho, sai do gol Kozlinski. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Bugre, 20 minutos deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando do Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo te contei não, lá no Delmar Costa Carvalho tá assim.
Denner na primeira etapa e o Ronaldo na segunda batendo pênalti. Sport 2, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Série B do Campeonato Brasileiro, mais cedo Vasco da Gama 4, CRB 0 pela Copa do Brasil. O São Paulo venceu em casa o América Mineiro por 1-0 e o Fortaleza perdeu em casa para o Fluminense por 1-0. Lucas de Souza. Junto com o programa aqui no Campeonato Brasileiro Série B 2022. Vem Guarani, Iago deixa de lado a jogada com Leandro Vilela junto ao círculo central do gramado na roda gigante de tudo acontece, deixou de lado curtinho com Jamerson. Jamerson para Isaac, bota a velocidade aqui pela ponta esquerda, volta a jogada com Jamerson, olha para dentro da grande área, Jamerson pensa, olha, não tem com quem jogar. A equipe do Guarani também pouco se movimenta no campo de ataque. O Guarani vai trocando passes, vai tocando a bola como se tivesse 5-0 pro Guarani. É impressionante, ninguém se mexe no ataque da equipe do Bugre. Aí o Iago recebeu pela ponta direita, tá sozinho, recebeu a marcação ali do Ronaldo, saiu com bola e tudo. Lateral, bola para a equipe do Sport, campo de defesa. Vem aí Maxwell, o Cruel e Marcinho na equipe do Guarani, Alberti. É isso mesmo, Maxwell, o Cruel vai entrando e vai saindo ele. O Imperador de Campinas, Júlio César, camisa número 7. No número 7, o Imperador de Campinas foi embora, entrou o 71, Maxwell. E entra lá ele, hein? O Marcinho, camisa número 20. E vai embora o camisa número 21, Isaac. Isaac vai embora, entra o camisa número 20, Marcinho. A informação para Shimozono, Mega Sorte, Luteria. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Bem, com a saída do Júlio César até justifica-se, né? O jogador Maxwell, talvez uma melhor movimentação lá no ataque. Quem sabe agora faz uma dupla com o Nicolas, aí sai um gol do Guarani. Agora o Isaac, bem ou mal, vinha levando a bola por ali. Entrou o Marcinho, eu acho que vai piorar a situação, porque eu não vi uma partida boa do Marcinho ainda no Guarani. Em todo caso, né? A bola é jogada. Vamos ver se aí prova porque foi escolhido aí pelo Moza para entrar no jogo. E ele tá com a bola, o Marcinho, platinado Marcinho, de perna direita, virou na ponta direita ali com o Lucas Amon, no comando de ataque para Nicolas Careca, tentou ajeitar essa bola pro Iago, passe errado, o Sander afasta, rebote cai com Leandro Vilela tocou de cabeça, Nicolas Careca brigou pelo rebote, entrada da grande área, afasta a defesa do Sport, é bomba meu boi, é chute pra cima de tudo que é lado, e na sequência o árbitro para o jogo. O árbitro para o jogo, marcando o que ali exatamente, né? O árbitro parou para atendimento médico ao Ronaldo. É o Ronaldo que tá caído lá, Albert. O Ronaldo ali, né? O Nicolas Careca, né? O aí vai ganhar um tempo, né? Isso aí é a lesão da vitória, né? 23 minutos, mas ali você trombar ali com o puro suco, olha, ele sim. O Nicolas Careca é o puro suco, né? Foi dividir a bola quando vai entrar ele, Everton Felipe. Quem lembra dele? Everton Felipe, o brabo. Ele jogou no Sport, do Sport ele saiu, foi pro São Paulo, do São Paulo ele rodou, está no Sport de novo. Bom filho a casa torna, né? Exatamente. Dia camisa número 19, o Thiago Lopes vai indo embora e vai entrando ele, 10, Everton Felipe. A informação para Bebidas Poti. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, a entrada do Everton Felipe no lugar do Thiago Lopes, Wagner Ferreira. O Sport tá vencendo por 2-0, o técnico ainda não conhece bem o elenco, talvez alguém soprou lá no ouvido dele que o Everton já teve boas passagens pelo Sport, tratou de fazer alteração. É um meia ofensivo. E, naturalmente, mantém o Sport ainda aceso no campo de ataque, tentando fazer o terceiro gol. E o Hugo Lima aqui no YouTube tá alegre, rapaz, tá feliz da vida, falou que o 3-0 do Sport vai sair agora com a entrada do Everton Felipe no lugar do Thiago Lopes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 24 minutos e meio, segunda etapa, 2-0 para o Sport. Gols marcados pelo Denner, ainda na primeira etapa com 5 minutos, e também pelo Ronaldo, batendo o pênalti no início da segunda etapa. Pois não, Bertinho? Você tem saudade do facilitador? Você tem, presidente, não. Lucas, Claudinei Corsi? Facilitador, tô sossegado. Você tem saudade de facilitador? De nenhum técnico. Ó o Guarani, lançamento na ponta esquerda para Maxwell, ele tentou evitar a saída, não consegue, sai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Sport. Pode completar, Albertinho. Não, presidente, nada, nenhum legado. Daniel Paulista, depois que saiu, o facilitador não deixou nenhum legado agora pro técnico Mozart Santos? Olha, desses todos aí, o Daniel Paulista pra mim é o... Não, se tiver saudade de alguém, saudade assim, né? Deixar um legado. Deixou, Guarani jogando sempre na retranca por uma bola, quando faz 1-0 vai todo mundo pra trás, permite a reação do adversário. O que você quer? Aonde você quer chegar, Albert? Será que realmente a culpa
são dos profissionais Não, que lógico lá estavam? que não. Lógico que não. Não, só pra tirar essa O dúvida. elenco do Guarani é horrível. E o Os jogadores são ruins. Não, se tem algum Michel culpado, Alves continua lá. Se tem algum culpado é quem montou esse Então, elenco aí, né? Mas você vê, por exemplo, o Jamerson, que é um cara que chegou agora. Ele que estava no lance do pênalti. Ele que fez o pênalti em cima do Kaique, né? Então, você veja, um atleta desse, lateral esquerdo, uma bola daquela, que o cara tem N opções, chutar para a linha de fundo, chutar para a lateral, proteger, ele consegue fazer com que o cara dê a volta nele, tome a bola e ele cometa o pênalti. Então isso é o quê? É jogador ruim de bola. É ruim, não adianta. O cara é ruim. Ele veio de onde? Azures. O Azures do Paraná. Tá bom, subiu na vida, né? E o Moza disse que deu valor para ele porque ele ganhou a posição. Chegou e ganhou a posição. Pô, ele é o cirurgia, né? É isso, não volta. Matheus foi embora. Matheus foi embora. Não tem outro? Não. A posição de quem? Então. Eu achei até estranho que o Índio também poderia fazer essa função, nem no banco de reservas. Nem relacionado tá. Nem relacionado tá. Então, assim, caminhando a passos largos, né? Se o Guarani não prestar atenção aí, eu não sei amanhã o que possa acontecer, né? Na reunião lá na Távola Redonda, né? A gente não sabe. Mas precisa ser feito alguma coisa para ontem. Segunda rodada do retorno. Iremos enfrentar o Grêmio no Brinco de Ouro. Aí você faz o quê? E depois é contra a Ponte Preta. Né? Então, aí você faz o quê? Você põe o ingresso lá em cima. Gente, vamos ser um pouquinho mais inteligentes. O Guarani não são de vocês, o Guarani são dos torcedores. Entende? O Guarani são dos torcedores. Então seja um pouquinho mais inteligente. Só um pouquinho só. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Jogadores do esporte reclamando horrores ali com o árbitro Sander, por conta de uma possível agressão do Madison contra Maxwell. O Sander e o Maxwell. O Sander e o Maxwell, isso. Né? Aí o Sander, ele tanto reclamar que não foi nada, levou o cartão amarelo. A informação para Pizza do Danilo. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento para dentro da grande área, afasta do jeito que dá Pedro Nares. Vai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. É o 7º escanteio do Guarani contra 6 da equipe do esporte. Vem aí Diogo Matheus, escanteio já cobrado, a bola na ponta esquerda. Jamerson olhou para dentro da grande área, cruzamento vem fechado. Carlos Eduardo firme, sai do gol, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro Wagner Ferreira, 28 minutos do segundo tempo e o jogo. Esse goleiro não fez uma defesa em chute do Guarani. Fez? Alguém se lembra? Não me lembro, de nenhuma. Nenhuma. A bola que foi, entrou, mas foi anulado. Ó o Guarani descendo o cruzamento no segundo pau. O toque de cabeça do Maxwell dentro da grande área, afasta Chico. Rebote e volta lá pela ponta direita, Fabinho dá um biquinho na bola, completa o serviço. Ela fica com Everton Felipe lá pela ponta direita, vai se jogando, está jogando errado. Entrega um presente, Opa! Maxwell vai pro chão, na sequência do lance o árbitro manda seguir o jogo. Está jogando a equipe do esporte com Kaique. Kaique dominou, dormiu no ponto, perdeu. Posse de bola a favor da equipe do Guarani. Sai jogando lá no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem Guarani com Leandro Vilela, o capitão da equipe bugrina, de perna direita, faz a virada de jogo aqui pela ponta com Lucas Amon. Lucas Amon adianta a jogada no comando de ataque ali para Iago. Iago junto ali na lateral dos técnicos pela ponta. Ainda Iago, 2 em cima dele, ficou difícil, ele volta a jogada com Leandro Vilela. Leandro Vilela encara a marcação do Fabinho de perna direita, vira lá na ponta, canhota com Jamerson. Jamerson deixa de lado a jogada com o Maxwell. Maxwell olhou para dentro da grande área, vem cruzamento lá no segundo pau, bola alta. Matson subiu de cabeça, sobe com ele também o Sander. Toca pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, Albertinho. O Guarani vai tentando devagarzinho, mas vai tentando apertar o esporte. O esporte agora começa a jogar. Quando o Sander tomou cartão amarelo por simulação, escanteio pelo lado direito. Tomara que não vai aquele escanteio curto, não, com 2 jogadores. Escanteio para a equipe do Guarani, vem ele para a bola, Marcinho, o platinado, camisa número 20, entrou no lugar do Isaac há pouco, vem para a cobrança Marcinho e momento de substituição, vai entrando o Diogo Matheus na equipe do Guarani, e daqui a pouco a confirmação da substituição, vem levantamento do escanteio, bola fechada! Bola fechada, vai pela linha de fundo, o árbitro marcou falta do Leandro Vilela em cima do Carlos Eduardo, substituição na equipe do Guarani, Albert Cavalcante. A última, né? A última do técnico Mozart Santos, né? O Lucas Ramon. Ele, o camisa número 19, vai embora, entrou ele, o Diogo Matheus, camisa número 13. Então Lucas Ramon, camisa 19, foi embora, entrou camisa número 13, Diogo Matheus. A informação para Corujão Autopeças. 30 minutos, 30 passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor resenha esportiva do mundo.
vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando do Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo Lá na Belmar Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, te contei não, Denner e também Ronaldo Esporte 2, Guarani 0, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Tá certo, mais cedo o Vasco venceu 4-0 a equipe do CRB e mandando um grande abraço aqui pro doutor Sandro Nunes, né? Feliz da vida, comemorando o título do trem, campeão do Amapá. Se bem que quebraram até a taça na comemoração, né? Mas o doutor Sandro tá feliz da vida. Se sofre com o Guarani, ele tá feliz da vida com o trem lá do Amapá. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Vem Bugrão pro campo de ataque, bola solta lá pela ponta esquerda com Maxwell. Maxwell ou Cruel, sai da esquerda, vem pro centro, tenta a jogada pra cima da marcação ali do Everton Felipe, prende bola, deixa de lado com Leandro Vilela. Leandro Vilela faz a jogada ali pela ponta canhota, adiantou no comando, fez o passe com Jamerson. Jamerson volta a jogada com Leandro Vilela, olhou pra dentro da grande área, tenta o passe por elevação buscando Maxwell. Aparece a marcação do Sabino, tira completo o serviço Pedro Nares. Ô, Lucas. Pois não, Claudio Corsi. Então agora o Wagner Ferreira e Albert Cavalcante, analisando bem, então já tivemos aí 2 partidas, né? Contra o Brusque e contra essa partida contra o Sport. Quer dizer que faltam 3 apenas, né? Para aquele pedido do... Não, faltam 3. É verdade. Ele pediu 5 jogos, 5 jogos, né? Então, faltam 2. Não, foram 2. Não, foram faltam 2. 3. Faltam 3, é verdade. Foi contra o Brusque e essa contra o Sport. Exatamente. Faltam mais 3 para eles decidirem o que é que eles querem fazer, né? Pois é. A diretoria, comissão técnica e o executivo de futebol, né? Mais 3 jogos, que seria... Checa depois pra gente aí, Albert. Um é o Grêmio, né? Isso, outro E quem vem depois? Depois eu vou olhar pra você. As outras 2. Tá. E vai entrando o William Oliveira e também o Ray Vanegas. Ray Vanegas vai entrando no lugar do Kaique. Exatamente. Quem é? É o Ray Vanegas. Ray Vanegas. Ray Vanegas. Colombiano. Ray Vanegas no lugar do Kaique e o William Oliveira no lugar do Ronaldo. É isso mesmo, Albertinho? Isso, exatamente. O Ronaldo foi embora, muito aplaudido. Entrou o William Oliveira. Aliás, por falar em Colômbia, né? Sábado tem Brasil e Colômbia, feminino, Final né? Na da Copa América, né? Final da Copa América, campanha brilhante do Brasil por enquanto, né? Aqui na Copa, na América do Sul, o Brasil manda, né? O problema é quando pega as grandes lá, né? E o Brasil está classificado por conta desse desempenho, está classificado para a Olimpíada e também para a Copa do Mundo Copa feminina. do Mundo, né? O duro é que depois chega lá, pega a Suécia, Austrália, França, Estados Unidos, Japão. Aí o bicho pega. Igual o masculino, mesma coisa. E vem a equipe do Guarani, Diogo Matheus tenta o passe com o Iago, aparece a marcação do Sport, afasta o perigo. Wagner Ferreira, fiquei devendo para você as substituições da equipe do Guarani, a entrada do Diogo Matheus. Aproveita e fala também do William Oliveira e do Ray Vanegas na equipe do Sport. Lucas Ramon não deveria nem ter começado o jogo. Fraquíssimo no jogo de hoje. Eu, para mim, teria iniciado a partida com o Diogo. Disse isso na abertura da jornada. E demorou até demais para sair. Vamos ver se pela beirada do campo ali o Diogo consegue alguma coisa. E no time do Sport continua em cima, né? Tirou um meia, colocou um outro meia ofensivo. Esse Ray Vanegas, né? Colombiano e atacante. Vai jogar realmente na frente. E o William é um meio ofensivo também, no lugar do Ronaldo. Então não desistiu ainda do terceiro gol o time do Sport. E vem Guarani pro campo de ataque, Iago deixou com o Matson, perna esquerda na bola, cruzou no segundo pau, ela passa pelo Pedro Nares, último toque foi do jogador do Sport, segunda arbitragem, escanteio pro Guarani lá pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Escanteio cobrado, bola no segundo pau, sai goleiro, tem rebote, Madison furou, ainda insiste Madison no pé de ferro, tentou ficar com a posse da bola, afasta a defesa do Sport, ela volta aqui pela minha direita, campo ofensivo, Diogo Matheus para a jogada, deixou com o Iago encara a marcação da equipe do Sport, encara a marcação do Giovani, deixou com o Diogo Matheus na ponta direita, ele tem Madison encara a marcação do Sander, devolveu com o Diogo Matheus na linha de fundo, tinha o William Oliveira antes dele, ele deu carrinho em cima do William Oliveira, falta marcada, falta a favor da equipe do Sport, campo de defesa, e ficou caído lá o William Oliveira, Albertinho. O William Oliveira, depois eu vou dar uma olhada, mas o William Oliveira acho que tava no elenco campeão do Tricas, não tava? O William Oliveira? É verdade. Ele chegou, jogou pouco, aí ele sim. não podia se recuperar. Jogou pouco, jogou pouquíssimo, ele começou no Palmeiras, né? O jogador começou no Palmeiras, jogou fora. Ele tá aparecendo, acho que depois de 2 anos eu vi o William Oliveira. Mas voltando no assunto que o Claudinei Corsi disse, Claudinei Corsi, além do Grêmio... As outras 2. Isso, Criciúma... Fora.
E? Náutico em casa. Em casa. E... São essas 5. Isso. Não, mas São então... 5 jogos que eles pediram de trégua. Né, então tá, o 6º jogo é o derby. Só isso? Só. Então... Acho que ele contou certinho, né? Contou, pra não pôr o derby. É, né? exatamente. Canais, futebol Sabe interior. por quê? Derby é derby. Derby é derby e vice-versa. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Passa a bola para a equipe do Esporte, balança o esqueleto. Sander tenta a jogada mais à frente com ele, Oliveira. Chegou o Matos antes dele. Ficou caído o jogador da equipe do Esporte. O árbitro manda seguir. Lá vem Bugrão pro campo de ataque. Passa a metade do campo. Marcinho. Deixa de lado a jogada com o Diego Matheus. Domina, para, pensa, volta. Jogada com o Marcinho. Domina o camisa 20 junto ao círculo central do gramado. Deixa a jogada de lado com o Leandro Vilela. Leandro Vilela dominou, parou, pensou, olhou. O árbitro para o jogo. Tá caído no chão o Fabinho. O Fabinho tá caído no chão na jogada anterior. Ele acabou tomando um pescotapa do Matson. O árbitro não viu nada, mandou o jogo seguir. O jogo tá parado, tá caído lá o camisa 7 do Esporte, Albertinho. Porém, entretanto, ele levou mesmo, né? O camisa número 98 levou um pescotapa, né? E você sabe, né? O VAR agora não entra em ação. É engraçado. Agora era pra ter entrado em ação, que realmente, né? O jogador do Guarani acabou acertando o jogador do Esporte, porém ele já deu um cartão amarelo do Sander. Também não foi tudo isso, né? Ah, não, mas o Sander, pra você ter uma ideia, o Sander, quando tomou uma dedada no olho lá dentro, lá, que não foi nada, foram olhar, agora lá, tá todo mundo em cima. Exatamente. O Fabinho, ele tem um braço do Madison realmente, mas não é pra tanto. Né? Acho que é do Madison. Não, foi do Madison. Foi do Madison. O árbitro não manda nada. Ele nada. falou assim, isso é uma banana. Ele não permitiu a entrada do departamento médico e os caras nem aí. Não, os caras não estão nem aí. Não tá nem aí. O senhor André Luiz de Freitas não tá valendo um centavo. Canais, futebol interior aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Mandar um grande abraço aqui para Alexandre Oliveira, dizendo aqui já foi. Ronaldo Barbosa deixando aquele like. Muito obrigado. E a Lutércia Nascimento. Esse ano tá difícil para nós. Realmente tá difícil. Tá difícil, mas verde a cor da esperança. Vamos até o fim com o Guarani. Tudo bem, né? Pra muita gente a Série C já é realidade, né, Alberti? Pois é, porque depois até o presidente, que é um ótimo matemático aqui da nossa bancada. Da nossa bancada. Mas assim, era 8 vitórias e 3 empates, se não me engano, né? Isso em 11 jogos, né? Exatamente. Aí o nosso presidente matemático Pasquale, irá falar aí. Agora, presidente, qual que é o panorama? Escanteio para a equipe do Guarani. Lá pela ponta direita ganha o escanteio, a equipe do Bugre. Vem para a bola Iago. Iago na perna canhota, vai mandar essa bola curtinha, vai mandar essa bola fechada. Levantou lá no segundo pau, subiu de cabeça. Matson tentou ajeitar lá dentro, a bola fica pererecando dentro da pequena área. Chuta para cima, Sabina, ela sai pela linha de fundo. É novo escanteio para a equipe do Guarani. Canais de futebol interior aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Mais um escanteio para a equipe do Guarani, vem para a bola, Marcinho levantou no primeiro pau, sobe a defesa da equipe do Sport, tira, rebote, cai com Jamerson, toca de cabeça, ganha do Everton Felipe pelo alto, a bola fica com o Marcinho, ele recalcula, rota, volta no campo de defesa para Diogo Matheus, passe meio na fogueira, ainda assim ele conseguiu tocar aqui pela ponta direita com o Madison, a bola bateu no Sander, último toque foi do jogador da equipe do Sport, a lateral para a equipe do Guarani. Lateral bola para a equipe do Bugrão aqui pela ponta direita, Diogo Matheus com a bola na mão, o árbitro para o jogo porque vem substituição na equipe do Sport, Alberti. O camisa número 31, né? O Bruno vai entrando e vai ser o camisa número 6, que é o Pedro Nares. Então o Pedro Nares vai embora e entra o 31, Bruno. A informação para Store Colchões. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira, a entrada do Bruno Matias no lugar do Pedro Nares. Esse Bruno jogou a última partida, inclusive, pelo Sport, mas foi preterido aí pelo treinador para a entrada do Pedro Nares. Então, lateral pelo outro ali, fica do mesmo tamanho. 6 e o Pedro Nares, ele entrou na direita, né? Numa verdadeira fogueira, porque ele é lateral pela esquerda, mas fez uma boa partida. O camisa meia dúzia da equipe do Sport. Vem Guarani pro campo de ataque, bola solta aqui pra ponta esquerda, Maxwell deixou para Marcinho, perna direita, vira a jogada com Maxwell tentou de chaleira, deu certa jogada aqui pela ponta com Diogo Matheus. Diogo Matheus parou, pensou, olhou o bico da grande área pela ponta direita, encara a marcação do Luciano Juba, devolveu com Matson pra Diogo Matheus de primeira, daí pra Leandro Vilela dentro da grande área. Aí rolou um strike lá dentro da grande área, o árbitro marcou falta de ataque. A jogada foi do Marcinho, mas antes que a bola chegasse no Matos, ele empurrou o William Oliveira
estabanado ali o Madison, derrubou de graça ali o jogador do esporte, posse de bola a favor da equipe. E depois já caiu abraçando a bola. É, exatamente. Ele empurrou o William Oliveira e caiu segurando a bola e o árbitro não teve o que fazer, marcou a falta 40 minutos, quase 41 deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando o Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo Lá na Ilha do Retiro, estádio Delmar Costa Carvalho, te contei não. Denner na primeira etapa e Ronaldo na segunda batendo pênalti, Sport 2, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Série B mais cedo, o Vasco venceu o CRB. O Vasco venceu o CRB 4-0. E pela Copa do Brasil, primeiro jogo de ida, São Paulo 1, América Mineiro 0, Fortaleza 0, Fluminense 1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. 41 minutos e tá lá, o Giovanni Madison. Brigando, o Madison é malandro, né? Não, o Madison é malandro. Fingiu que tomou alguma coisa ali, foi pro chão. 41 minutos do segundo tempo ali, ó, o Giovanni tomou amarelo. Tomou amarelo e o Madison ali foi em cima. Sabe aquela famosa encarada do Rock Malboa? Só que assim, então. não teve nada demais. Aí o cara põe a mão no chão, se joga. Cartão amarelo pro Giovanni, camisa número 77 do esporte. A informação para Brumas Camisetas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral, bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, balança o esqueleto, sai jogando o Opinião. Jamerson. Opinião, Claudinei O Corsi. doutor Sandro Nunes, ele diz aqui, esse campeonato desde o início, na minha opinião, foi arquitetado para que Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia subam para a Série A. A impressão que me dá é que isso é fato para a diretoria do Guarani, mas ao menos deveriam montar um time para não cair. Pois é. Aí a diretoria vem e diz que não houve erro na montagem do elenco, né? Vem Guarani pro campo de ataque, calma aí, segura um pouquinho, Albert, bola do Marcinho com Leandro Vilela na ponta esquerda pra Jamerson, olhou pra dentro da grande área, fez o passe por baixo pra Marcinho voltou com o Maxwell, perna direita, bateu pro gol, Carlos Eduardo, cai no canto direito, segura firme, arqueiro do esporte, desceu bem o Guarani lá pela ponta esquerda, Marcinho mandou de fora, Carlos Eduardo fez a defesa, Albert. O Guarani vai tentando, né, de todas as formas, agora pelo lado esquerdo ali, o jogador do Guarani acabou a bola, bate e rebate da zaga, acabou sobrando o Marcinho, ele bateu firme, rasteiro, porém, entretanto, você sabe, né? A bola foi queimando ali o chão e o goleirão Carlos Eduardo fez a defesa. Tá difícil pro Guarani, viu, o Lucas? Tá difícil, 43 minutos do segundo tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Deixa o like, vamos bater a meta, galera. 50 likes até o fim da nossa jornada esportiva. Vem esporte pro campo de ataque, Ronaldo deixa curtinha a jogada ali pela meia esquerda. O passe mais à frente, chega a bola em Giovanni. Giovanni na ponta esquerda, ele tem Sander, devolve a jogada com Giovanni. Giovanni pela faixa esquerda do campo, faz a jogada aqui no campo de defesa com Chico. Chico rebobina a fita, volta tudo lá no campo de defesa com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo adianta a jogada mais à frente, a jogada com William Oliveira. William Oliveira, camisa 16 é dele, tenta o lançamento lá na ponta direita, buscando o Rei Vanegas, a bola não chega nele. Posse de bola de graça a favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Sai jogando o Guarani no campo de defesa com Hernando. Hernando pra cima da marcação ali do camisa número 11, Rei Vanegas. Deixa a bola de lado com o Jamerson. Jamerson já passa metade do campo, invade a linha territorial inimiga, volta. Jogada no campo de defesa com Hernando. De primeiro ele deixa de lado a jogada na zaga central com João Vitor. João Vitor encara a marcação do Giovanni. Prefere tocar de lado com o Diogo Matheus. Diogo Matheus recebe a pressão do Luciano Juba. Tentou passe ali, o Diogo Matheus passe errado. Retoma a posse de bola o William Oliveira. Ela ainda fica pela faixa esquerda do campo. Campo de ataque da equipe do esporte. Retoma Iago César. Retoma, deixa a jogada com o Diogo Matheus. Ele volta com o João Vitor que despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai. O William Oliveira toca de cabeça para a jogada. Everton Felipe dá um chapéu ali no Madison. Deu um chapéu, na verdade, ali no Marcinho. Marcinho passou lotado. Retoma a posse de bola a equipe do esporte. Sai jogando no campo de defesa com Chico. Chico domina, deixa de lado a jogada com Sander. Sander domina. Mais 6. Volta a jogada com o William Oliveira. Mais 6 minutos. Vamos até 51 minutos.
minutos nesse segundo tempo. Tentativa de passe ali do jogador do Sport, o Everton Felipe, passe errado. Vem Guarani, tenta puxar contra-golpe. Iago bota na frente, tenta correr, não consegue dar sequência no lance. Sander fecha a porta para ele, sai jogando tranquilamente para a equipe do Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Guarani pro campo de ataque. Leandro Vilela deixou com o Marcinho. Marcinho na ponta esquerda para Jamerson. Jamerson olhou para dentro da grande área, capricha no cruzamento. Vem levantamento. Nicolas Careca subiu, tocou de cabeça na trave. Gaveta! Gol! É do Guarani! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Nicolas Careca, o nome da camisa 11. Jogada boa pela ponta esquerda. Jamerson cruzou com carinho, com açúcar. No meio da grande área, Nicolas Careca resvala de cabeça. A bola ainda beija a trave antes de morrer no fundo do barbante. Nicolas Careca, camisa número 11. A bola na rede. É bola na rede. Dessa vez valeu, né, Nicolas Careca? Nicolas Careca bota a bola no fundo do barbante. Diminui a contagem lá na Ilha do Retiro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1, Sport 2. Tem tempo ainda, dá pra empatar. É, Carlos Eduardo, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. É o Jamerson, né? Pelo lado esquerdo, o que melhor ele sabe fazer. Fez o cruzamento ali perto da pequena área, estava ele, Nicolas Careca, o artilheiro de gols que não valem. Esse valeu, ele cabeceou, subiu livre, leve e solto, cabeceou no cantinho. A bola ainda beijou a trave no lado esquerdo do goleirão. É Carlos Eduardo que nada pode fazer. O Guarani diminui. Ainda tem tempo, 47 minutos. Vamos lá, Bugrão. Vamos até o fim, Guarani. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda. Um quase contra-ataque do Sport. Diogo Matheus tirou pela linha de fundo. Escanteio para os caras lá pela ponta esquerda. O Guarani diminuiu a contagem. Wagner Ferreira. Tava merecendo o Nicolas Careca, hein? Brigando sozinho lá na frente contra a defesa do Sport, sem nenhuma assistência. E acabou agora sim, aproveitando a assistência do Jamerson no cruzamento. Meteu a cabeça, sutil ali o toque, bateu no pé da trave, entrou um belo gol do Guarani. O Guarani diminui. Será que dá tempo ainda no empate? Dá tempo. Quem sabe o empate. Sai jogando o Guarani, retoma a posse de bola no campo de defesa. Pois não, Claudinei Corsi. A Alaine Oliveira Martins diz aqui, boa noite, manda um abraço pra mim. Sou de Santa Inês, no Maranhão, estou gostando da transmissão. Ah, um abraço, Alaine. Um abraço pra Alaine e você, Albert Cavalcante. Um abraço pra Um abraço, você. Lucas, pra Alaine. Outro abraço, Wagner Alaine. Ferreira, um abraço pra Alaine. Obrigado pela preferência. Alaine, um abraço pra você, viu? Vem o Sport, está jogando ali pela meia esquerda. O William Oliveira vai pro João, falta em cima de William Oliveira, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Sport no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Mais 3 minutinhos, mais 3 voltas no relógio até o fim do jogo. Sai a equipe do Sport, está jogando com o Sabino. Sabino adiantou para Everton Felipe no pé de aço ali do Everton Felipe, não teve o domínio de bola, perdeu, sai o Guarani. Leandro Vilela dominou, protege, deixa de lado a jogada com o Marcinho. Marcinho, camisa número 20, volta a jogada no campo de defesa com o João Vitor. O João Vitor domina a zaga central, acelera, João Vitor, acelera, vamos pra cima, vamos buscar um empate. Bola na ponta direita para Diogo Matheus parou, pensou, olhou, deixa de lado a jogada com o Iago. Ai, Iago! Presta atenção no serviço, Iago, pelo amor de Cristo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Bola na faixa esquerda do campo, bola para a equipe do Sport, pois não, o Albert. O Iago é alegria nas pernas e mosquito no né? Gente, não é possível, mano. Na cabeça, não é possível. Pelo amor Lucas, de Deus. Pois não, Claudinei Corsi. Mais abraço aqui pelo Facebook, o Leonardo Lima, sou do Pará. Leonardo Lima, manda um salve. Salve pra você, Segura o salve, Leonardo. lá vem os homens pela ponta direita. Tentativa de passe, Everton Felipe dorme no ponto. Max afasta o perigo, pode completar, O Claudinei. Wilson Rodrigues também tá com a gente aqui, pediu pra mandar um abraço pra ele. E o Lucas Lares, tem que mudar a repertório aí, viu, Lucas? Essa daí
tá superada já. Mandar um abraço pra Deide, tá? Abraço pra Deide. Não na sei escola se... na escola que ele estudou, você deu aula, né? Pois é, pra Deide, né? Tá viva, né? Tá viva. A famosa Deide. A Deide tá viva. Ó, o esporte. Deve ser a mãe do Lucas, né? De qual Lucas? Do Lucas Lares. Ah, tá bom. Um abraço aí, viu, pra sua mãe, viu, Lucas Lares? 50 minutos, mais um minutinho no relógio. Ó o Iago, tentou botar na frente o passe errado. Mais um passe errado, né, Iago? Alegria nas pernas. Meu Deus do céu, hein? E mosquito nas ideias. Isso é impressionante. Doido, como é que pode? Sensacional. Quanto é que ganha o Iago? Ganha uns 30 milhões aí. Ganha 30 30 quilos de alcatra? 30 quilos de alcatra põe pro bolso. Se você juntar um elenco do Guarani, dá pra contratar um jogador bom, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É o último lance do jogo, 50 minutos, 50 segundos. O Kozlinski manda todo mundo pra frente. Todo mundo pra frente pra tentar buscar esse empate. Kozlinski sai da sua grande área, despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai. Trila o apito, árbitro, não há tempo pra mais nada na Ilha do Retiro. Dá tempo, um abraço? Claro. Para o Romário Souza, sou o Romário Souza. da Bahia dos Brejos. Que beleza. Velho, manda um abraço aí pra mim e minha esposa sim. Adriele. Que beleza. Um abraço, Adriele, um abraço. Romário. Fim de jogo na Ilha do Retiro, 2 para o Sport. Gols marcados pelo Denner na primeira etapa e pelo Ronaldo na segunda, batendo pênalti. 1 para o Guarani, o gol foi dele, Nicolas Careca, que ainda teve um gol anulado. Vem aí o fim de jogo Mas, dos... Lucas, pois não. É batendo ou cobrando o pênalti? É os dois, né? São sinônimos. Tá bom. Vem aí o fim de jogo dos Canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Legal, 11 horas mais 30 minutos. Começando aqui o nosso fim de jogo, repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani, que perdeu, desta feita, perdeu mesmo para o Sport lá em Recife, 2-1 para o Sport Guarani, que continua amargando aí o Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Apesar de ser garfado aí pelo árbitro, poderia ter saído com empate, mas faz parte do jogo. O Guarani não fez por onde vencer a partida. Destaque do repórter Albert Cavalcanti. O Guarani continua, né, na 18ª posição, né, com 19 pontos, na zona do rebaixamento. Então, nessa rodada, o Guarani tem que começar a fazer o seguinte, já começar a torcer realmente, por exemplo, para o CSA não vencer, né, e muito menos o Operário, para continuar ainda nessa entoada para poder... Exatamente. Porque é o seguinte, a próxima rodada, nada mais, nada menos, vai receber o Grêmio em casa. Quem sabe possa acontecer como aconteceu contra o Cruzeiro. E o pior de tudo isso é que o Guarani tem uma semana para se preparar para pegar o Grêmio. Então, mas essa história de uma semana. Então, mas a semana contra o Cruzeiro deu certo. Foi bem. Foi bem. Aí o Cruzeiro não jogou. Exatamente. Então, aí o Cruzeiro. Então, quem sabe o Grêmio também não tá naquela. Também vem aí, né? Mas agora cá entre nós, ficar dependendo disso aí é pífio, né? É doído, né? Doído, né? É doído. Então, assim, o Guarani fez seu golzinho, que fazia tempo que um atacante não fazia gols, né? Agora vamos aí, ó, porque, ó, na quarta rodada, um atacante fez, né? Na 12ª rodada... Não, na quarta rodada, quem fez foi o Diogo Matheus, né? Vamos voltando. Bruno José contra o Náutico fez na 5ª rodada. Bruno José fez gol? Exatamente. Fez um gol pelo Guarani. E o Lucão do Break contra o Vila Nova. Isso, na 10ª rodada. Nossa. Agora estamos na 21ª rodada para poder sair um gol. Vamos escutar o Leandro Vilera, o capitão que não fala. E sentimento número 2, pela classificação, que vai ficando cada vez mais difícil a situação. As duas situações são complicadas para nós. Antes da partida a gente falou sobre os detalhes que estão nos custando caro e foi isso que definiu o jogo. Foram 2 detalhes que a gente bobeou, levamos 2 gols, depois você correr atrás do placar. É complicado. E fica uma situação aqui que no nosso gol de empate no primeiro tempo, a arbitragem passa a seguinte informação para quem está dentro de campo. Ao meu ver, foi um jogo de corpo, eu não achei falta. Mas o seu trace, que já vem, com todo respeito, é difícil a gente falar de arbitragem porque a gente pode tomar uma punição. Mas o seu trace é a 3ª vez que ele falha em um período curto. Hoje ele quis tomar o protagonismo do jogo. Hoje a gente fala que precisa mudar
cada vez mais a arbitragem está ficando sem critério dentro do campo e hoje mais uma vez aconteceu aqui. A gente já se encontra numa situação difícil. Aí você empata o jogo, aí um cidadão que quer tomar protagonismo lá de cima, lá no ar-condicionado, é complicado. Valeu. Retiro, Leandro Vilela, o capitão que fala mesmo, hein? Falou tudo, hein? Falou certo. Falou certinho. E falou do Jamerson também, né? Nas entrelinhas, né? Exatamente, foi que realmente foi o detalhe. Poderia ser um empate. Esse gol poderia ter sido o empate do Guarani. É. Tá bom, daqui a pouquinho o Albert Cavalcante volta com mais informações. Não deveremos ter aí a palavra do técnico Mozart, né? Porque é como eles gostam, né? Jogo fora, né? Uma beleza, não precisa dar a declaração. Ou ele faz a declaração sozinho, entendeu? Não tem... Daqui 2 dias, vem. Bom, vamos aguardar. Pode ser até que venha hoje, né? Uma declaração. Acho difícil, mas em todo caso, até meia-noite a gente tá aqui, né? Mais que meia-noite também não, porque não vale a pena, né? Wagner Ferreira, o seu destaque, o Guarani perde mais uma, Wagner. O Guarani melhorou no segundo tempo, né? Merecia até um pouquinho mais de tempo. Até comentei com o Lucas aqui, né? Quanto tá faltando? Vai até 51, né? Vai até 51. Um pouquinho mais de tempo, quem sabe, porque realmente o Guarani melhorou no segundo tempo com as alterações. Mas muito pouco, né? Reação muito pequena, era para dar muito mais sufoco em cima do Sport. Jogando dentro de casa, ele se recuou todinho, jogando por uma bola, quando nós estávamos vencendo por 2-0, é verdade. Tomou 2-1, ele teve chance até de empatar o jogo, mas muito fraco o time, realmente faltou um pouco de vibração também, né? O time só foi vibrar no final do jogo, aí quando a vaca já estava atolada no brejo com chifre e tudo. Então agora a situação é essa, né? Jogar em casa contra o Grêmio, numa promoção de ingressos, quem sabe se o torcedor mesmo se anime com essa campanha, não dá para se animar. Mas quem sabe com a redução do preço do ingresso, se não me engano vai custar 20 e 40, se não me engano, se eu não estou enganado. Então é um alento aí para o torcedor comparecer nessa partida contra, que é um jogão. É um jogão. O Grêmio deve trazer torcida também, o Guarani que se movimente também, porque senão a torcida do Grêmio é maior que a dele. Muito bem, daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso fim de jogo, falando, trazendo a ficha técnica. Não teremos a eleição do melhor em campo, em caso de derrota a gente não elege o melhor em campo, né, do Guarani, mas teremos as notas do jogo, mais destaques do Albert Cavalcante e também a ficha técnica com o Lucas de Souza, né? Mandar um abraço aqui para Adriano Poleto. Ele diz aqui, bugrão garfado, além do time ser ruim, ainda o juiz rouba, né? Quer dizer, aí fica difícil mesmo, né? O Ivan Oliveira está com a gente aqui, quem mais? Que é o do Ibura, o Thiago Ventura, tudo antes aqui, né, Guarani, mas a gente fala o nome aqui, né, numa boa, o cara não fala palavrão, não fala nada, já mandei um pro espaço aqui hoje. Quem mais aqui? O Maximino Antônio Tombini, o Darcy Altino, também participando aqui, o Ivan Oliveira, Douglas Rodrigues, Monet Fernandes, né? Cadê os reforços prometidos pelo nosso querido presidente? É o seguinte, Monet, aquela vez que ele falou dos 10, que ele poderia trazer até 10 reforços se precisasse, depois chegou-se à conclusão que foi força de expressão do presidente, né? Mesmo porque ele não traria 10, né? Já que o técnico e o executivo de futebol diz que não querem trabalhar com mais de 26. Já trouxeram alguns, né? Foi o caso do Jamerson, o caso do Isaac, que apareceram já no time, né? Mas, segundo eles, não poderia passar talvez de 30, né? Mas resolveram não mandar ninguém embora e diz que vão trazer mais jogadores, né? O do Monet Fernandes aqui é o Marcelino que está falando, né? Marcelino, um abraço para você, viu? Legal, gente, 11h37, a gente vai então para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta no nosso fim de jogo para analisar mais esse péssimo resultado do Guarani que perdeu na Ilha do Retiro, em Recife, 2-1 para o Sport. A gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. 11 da noite, mais 41 minutos. 11h41, fim de jogo dos canais Futebol Interior no Facebook. Também no YouTube, 2 canais, no nosso canal de áudio e no app para Android, né? Vamos começar semana que vem a divulgar como é que você faz, você que tem iPhone, para baixar aí a nossa Rádio Futebol Interior no iPhone, tá certo? Muito bem, vamos... Nada ainda de técnico, nada, né, Albert Cavalcante? Não pintou nada, né? Nada, Claudinei Corse. E o Marcelino aqui, ele manda um abraço para o Lucas de Souza, né? Ele disse que você conhece muito bem ele, Grande o Marcelino Fernandes. Ele participava muito do Café com Bola comigo, se não me engano, viu, o Lucas de Souza? Marcelino é um grande amigo que a gente fez aí pelos... Ele usa o Facebook da esposa, é isso? Isso, da Moni Fernandes. Moni Fernandes. Exatamente. Legal. Grande abraço aí, Marcelino. Ô Marcelino, faz tempo que você não apareceu por aqui, hein? Grande abraço pra você, viu? Marque presença mais vezes aqui. Por favor. A Vivi Vicente também, que estava sumida. Bom, a Vivi Vicente participa mais dos Jogos da Ponte Preta, né? Mas hoje apareceu aqui também secando o Guarani, né? A Vivi Vicente, que acompanha todas as conquistas do futebol interior. Tem uma bandeirinha aqui para ela, né? Muito bem, quem mais aqui? Seguidor fiel, Douglas Rodrigues. Quem mais está aqui? Super fã, Thiago Ventura. Super fã, quem mais? Deixa eu ver aqui. Super fã, Ivan Oliveira. Seguidor fiel, Maximino Antônio Tombini. Como consegue esse selo super fã, hein? Você tem que as curtidas, né? E comentar. Acho que você comenta, comenta. Aí chega uma hora que você fã. Aí chega uma hora que você fala, você é super fã.
É isso aí. Entendeu? No meu tempo não tinha isso aí que Essa, eu mandava. essa funcionalidade é nova. Essa franjinha aí do cocardo, Você pega gostou? rapaz. Não, mas viu, mas quando eu era ouvinte só dos canais de futebol interior, quando eu nem imaginava, eu sonhava só em estar aqui, não disse aí não, eu curtia, Como é que compartilhava é? e Você mandava. sonhava estar aqui, eu sonhava estar aqui. Aí, ó, eu curtia, compartilhava. Aí você realizou o seu sonho, Albert realizou Cavalcante. Galera, não desistam dos seus sonhos. Eu também sempre fui um... Você esperava um dia trabalhar ao lado de Wagner Ferreira, Albert De Cavalcante? Claudinei Corsi. Nunca imaginei. Esta impoluta figura do rádio campineiro? Eu nunca imaginei. Não. Então tá. Não, então, vai devagar com as palavras. Não, eu nunca imaginei Claudinei Corsi. Tanto que o Claudinei Corsi... Claudinei Corsi, eu sentei a primeira vez ao lado dele. Sim. E ele deu uma olhada no meu caderno, tava tudo bonitinho, eu acabei dando uma rasurada. Sabe o que ele falou pra mim? Por que você riscou aqui? Por que você não faz bonitinho? E assim vai. Eu falei assim. isso? Falou, fora as outras coisas, mas assim... Mas tá com muita orelha o seu caderno, né? Saiu, começou. Não, mas não é o professor, né? Exatamente, mas assim, tem que pegar no pé amo mesmo. Família Futebol Inteiro, eu amo, e é um sonho. Você gosta do Carlos Corsato? Eu amo o Carlos Corsato. E o Marcelo Corsato? Carlinhos Corsato. O Marcelo mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Ao vivo. É mais ou menos. Mas o Carlos? O Carlos eu gosto. Tanto Você ama tá de paixão? Conta, tá na conta, viu? O que tá na conta? É fato. Tá na conta, né? É fato. Quem faz fato. Tá na por conta. isso que você é interesse, então, é isso? Tá na conta. É isso que eu entendi? Tá na conta. O Marcelo, quando eu falo com ele, só briga comigo. Mas por que? Você dá motivo pra ele? É, só briga comigo. Então, e o Carlos não. O Carlos é um gentleman. Você sabe que o Marcelo Corsato vai trabalhar sábado, né? Ele vai trabalhar sábado. Ele vai hoje? ancorar a jornada Ponte Preta Operário. O Carlos Corsato vai narrar. Já prevemos a briga dos irmãos, né? Como é de costume, né? No ar. Exatamente. Então é Frank e Francisco. Nossa, o Frank Francisco só observa, né? É, o Frank. Mas o Frank vai estar de chapéu ou sem chapéu? De chapéu, né? De chapéu. Eu pedi o chapéu pra ele. Ele não... E o Feliz, né? E o André Luiz, o repórter Feliz, que vai estar... sentado aí, né? Não, acho que vai estar no estádio Moisés do Carelli. Né? É verdade, ele vai estar no estádio. Ele vai estar no estádio, Não sei se adianta muito ir no estádio hoje, mas vai estar lá representando. E eu vou fazer qualquer dia, quando tiver transmissão da Ponte Preta, eu irei fazer aqui uma visita aos coleguinhas. Vamos ver como será. Muito bem. Claudinei Corte, você também. O que tem? Você também virá também. Virá onde? Fazer a visitinha aos coleguinhas. Ah, sim, eu vejo sempre eles aqui quando o jogo é mais cedo. Somente quando ele for pedir o equipamento deles. Ah, tá. A gente chega bem na hora, vai lá. A gasolina, né? Mas o Carlos não pede. Ah, não? Não, só de vez em quando. Ah, então tá bom. Muito bem, 11h46, o Guarani perdeu 2-1, né? Não tem muito o que falar, mas eu vou para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Laine Oliveira Martins, ela deu boa noite aqui, ela que é do Maranhão, que diz que gosta muito da nossa jornada. Quem mais aqui? O Joaquim Júnior também está com a gente. O Wilson Rodrigues, vocês são top, parabéns. Muito obrigado, Wilson, um abraço para você. Douglas Rodrigues, o Romário Souza, sou o Romário da Bahia dos Brejos. Já mandei um abraço pro Romário, né? E a esposa Adriele. Quem mais que entrou aqui com a gente? O Thiago Moreira, o Kekel do Iburá, Esporte do Recife. Quem mais aqui? Deixa eu ver no finalzinho aqui. O Lucas Souza já conhece, falou aqui o Marcelino, meu amigo Renê Milani Júnior também com a gente nesse fim de jogo. Wagner Ferreira começando aí pelo goleiro Kozlinski. Quanto foi a nota dele hoje, Wagner? Olha, no primeiro gol ele não teve culpa. Foi uma lambança ali principalmente do Hernando e depois do Bruno José, permitiu o cruzamento e o cara apareceu na cara dele, tocou no canto sem culpa nenhuma. Agora no pênalti, a gente fica torcendo, né, pro goleiro fazer pelo menos, vai na bola pelo menos. Ele se esborracha do outro lado, a bola... Olha que o jogador foi num trote sem muita convicção do que ia fazer. Aí o goleiro do Guarani caiu lá pro lado esquerdo e tocou no outro canto. Inclusive que acho que não pegou um pênalti no Guarani ainda. Eu não tenho nenhum, não tenho esse registro. Não, o único que pegou pênalti, o último foi o Rafael Martins em novembro do ano passado contra o Vasco, né? Com aquele jogo que o Pablo fez o gol, né? Exatamente. Não é característica do nosso Kozlinski, então, né? Fazer defesas em pênalti. Mas
No segundo tempo ele foi um espectador do jogo, né? Ficou assistindo o jogo lá. Mas por essas e outras, nota 4 pro Kozlinski. Nota 4. Lucas Ramon, Wagner. Não devia nem ter começado o jogo, devia ter ficado no banco, porque a preferência nossa, pelo menos a minha, era com o Diogo. E o Lucas, longe de ser o jogador que o Guarani precisava de beirada de campo, né? Meio congestionado ali no meio, tem que abrir o jogo. E ele que se confundiu com o Bruno José, quando um apoiava, o outro estava atrás. Então, uma confusão danada. Não gostei do Lucas Ramon, nota 3. Entrou no lugar dele o Diogo Matheus, a 30 do segundo tempo, Wagner. Olha, não que tivesse, né, brilhado, mas melhorou um pouquinho ali por aquele setor. Mas ligeiramente, nota 4. Nota 4. E o João Vitor, Wagner? Acho que foi o melhor da zaga. Depois nós vamos falar do Jamerson também. João Vitor, nota 5. Não vi nenhum comprometimento aí, porque o lance de pênalti, nem culpa nenhuma. No lance do primeiro gol, quem estava na jogada era o Hernando e o Bruno José. Então, vamos poupar o João Vitor com nota 5. E o Hernando, companheiro de zaga do João Vitor? Nota 4 pro Hernando. Quem vai acompanhar os lances pela TV amanhã aí nos programas de esporte, pode notar que o Hernando ficou correndo que nem bobo atrás da bola. A bola foi para um lado, foi para o outro, ele correndo sem noção nenhuma e acabou acontecendo o primeiro gol do Sport. Nota 4 pro Hernando. E o glorioso Jamerson? Não foi mal, não. Jogador que teve presença defensiva, estava bem no primeiro tempo. Apoiou, fez alguns cruzamentos. Mas no segundo, né, fez aquela lambança lá, impressionante, uma infantilidade. Muitas coisas poderia fazer. É o tal negócio, né? O jogador tem aquela fração de segundo para decidir o que fazer. Ele entendeu de proteger a bola. Quando perdeu, tratou de puxar pela camisa e pênalti indiscutível, a infantilidade do Jamerson. Vou dar uma nota 5 para ele, pela atenuante de ter feito o cruzamento para o Nicolas marcar o gol do Guarani. Então nota 5 para o Jamerson. E o camisa 31, Leandro Vilela, Wagner? Não sai disso, né? Um bom primeiro tempo de marcação, parece que teve um chute a gol no primeiro tempo, mas no segundo sumiu. Quando o Guarani mais precisava de alguém para dar uma abafa, dar uma pressão, sumiu o Vilela. 5. Rodrigo Andrade. Me parece um pouco fora de forma ainda o Rodrigo Andrade. E sempre violento, já jogou quase o tempo todo pendurado na mão do árbitro com cartão amarelo. Nota 4 para o Rodrigo. Entrou no lugar dele o Madison, a 11 do segundo tempo, Wagner. Uma ligeira melhora, né? Guarani já estava se colocando um pouquinho mais à frente e o Madison, né, realmente mais ofensivo do que o Rodrigo. Foi jogar ali pelo lado direito, não sei se nós vamos ouvir a coletiva do Mostra, mas é certeza que ele vai falar isso, que melhorou o rendimento ali pelo lado direito com as alterações que ele fez. Nota 5 para o Madison. Nota 5 para o Rodrigo Andrade, levou quanto? 4. 4 e o Madison 5. Mal no jogo o Rodrigo Andrade, hein? E o Isaac? O Isaac tem lambejos de bom jogador, mas não faz um lançamento correto, não desarma, um jogador muito limitado. Para quem esperava que fosse um substituto de Regis, né? Ou do próprio Giovanni Augusto, que também não mostrou que veio, né? Exatamente, então ficou devendo o nosso Isaac, nota 4. Entrou no lugar dele o famoso Marcinho, 22 do segundo tempo. Opa, conseguiu piorar o que estava ruim. Conseguiu piorar o que estava ruim. Só bateu, acho que 2 ou 3 escanteios. E nada mais que isso. Nota 2 pro Marcinho. Bruno José. Meu Deus. É outro também que... Não é Louro José, Bruno José. A cada nome que o presidente fala, vai subindo uma raiva. Meu Deus do céu, vai dando um Bruno nervo. José, hoje ele saiu, hein, Wagner? Ele tentou alguma coisa pela direita? Hoje ele saiu, hein? Inverteram, jogaram o Júlio César pra lá, jogaram ele pra esquerda, ficou do mesmo tamanho. Nota 3 pro Bruno, é muito limitado. E o Iago, que entrou a 11 do segundo tempo? Conseguiu piorar, Misericórdia. Né? Ele cisca, tem a bola no pé, mas não evolui. Nota 2 pro Iago. Isso quando não perde a bola de graça, assim, né? Tentando Agora, dominar. não sei também porque esperar 11 minutos pra trocar os jogadores, né? Podia já voltar, né? com ele já, pois exatamente. O Iago 2. E o imperador de Campinas, o Júlio César? Virou estátua mesmo, né? Ele fica picando couve ali do lado, na beirada do campo. Pode reparar. E nem tem feijoada, né, Wagner? Pica couve e nem tem feijoada. Ele pega a bola, não vai nem pro ataque, nem pra fazer um cruzamento, não faz um lançamento no facão,
ele volta toda a jogada para a zaga novamente. Então o jogador... Não, mas isso é um figurante. problema de todo o sistema de armação do Guarani. Você não viu a Guarani. entrevista que ele concedeu durante a semana. Eu não sei o que o pessoal treina, porque a bola chega na intermediária, eu acho que é regra, voltar a bola pro campo de defesa. O Guarani não progride em um lance. Incrível. O Felipe Marques, entra lá na TV Guarani, põe no ponto a última entrevista aí que mandaram, antes do jogo, né, do treinamento, mas chega aí só não vamos colocar os lances do treinamento não, só quero a fala do Imperador de do Campinas. Júlio César. Que tá levando 4 hoje. Tá levando 4. Você vai ouvir o que ele falou daqui a pouco. Entrou no lugar dele Maxwell, Cruel, 22 do segundo tempo. Wagner? Ele deveria ter entrado também, entrou, eu acho que até piorou. Nota 3 pro Maxwell, o máximo que ele conseguiu foi uma agressão que passou batido pela arbitragem, ou pelo menos se viram, deixaram passar. Então, nota 3 pro Maxwell. Legal, e o Nicolas Careca, que tem que fazer 3 gols para valer 1, Wagner? Olha, coitado do jogador que se esforçou tanto no primeiro tempo como no segundo, foi premiado com o gol, no cruzamento do Jamerson, ele subiu, deu uma desviada de cabeça, a bola bateu no pé da trave, entrou um bonito gol até do Nicolas, estava merecendo, porque foi um dos destaques do Guarani para mim, nota 6, a melhor nota. Nota 6, técnico do Guarani, Mozart Santos, Wagner? Nota 4 pro Mozart. Por quê? Pelo menos na escalação ali da defesa, né? Na minha opinião, ele deveria ter começado com o Diogo, só foi corrigir isso a 30 minutos do segundo tempo. Nas demais posições não teve muito o que fazer, era o que sobrou na mão dele. Rodrigo Andrade estava pendurado, ele fez a alteração com o Madison, não resolveu nada, o Isaac entrou o Marcinho, piorou a situação. Então, até fica cruel você dar uma nota baixa pro Mozart, se põe no lugar dele. Você já deu 4, vai. É o que ele tem na mão. Você vai aumentar? Não. Ah, bom. Pela função dele, por mais ele uma não derrota, cai hoje não, né, Wagner? Nota 4. Estão dizendo aqui que se perder o derby cai fora, mas, pô, mais um. Não, até o derby tem mais. Vamos ver. Qual que é o caminho até o derby aí, Albert? Grêmio, em casa, Criciúma fora, Náutico fora. Não, Náutico em casa. Náutico em casa, desculpa. E o derby. Wagner, antes de você dar a nota do jogo, Wagner, vamos ver que uma das respostas do Júlio César. Manda aí, Felipe. Pode pôr a imagem. A gente sabe que jogar lá na Ilha do Retiro é muito difícil, mas a gente sabe da nossa situação no campeonato também. A gente sabe que todo jogo agora é uma final, então a gente tem que ir com esse espírito de decisão para que a gente possa ir lá e buscar os 3 pontos. Só faltou fazer o que ele falou, né? Caramba, se cada jogo é uma final... Tem muita final. Meu Deus do céu, ainda estamos ruins de competitividade. Perdeu a final já. O Guarani não ganha mais nenhuma final, então, pelo amor de Deus. Não, mas é que são 5 finais, né? Porque o presidente pediu 5 jogos, é verdade, né? ele deu 5 jogos. Então já foram 2 finais, uma contra o Brusque e a outra contra... Não ganhou nenhuma, né? Eu acho que dá tempo de ir arrumar as coisas dele no Guarani. Quem? O presidente. Porque o presidente. Ele tá arrumando as coisas pra se esconder, porque... Gente, o Wagner Ferreira, o jogo, quanto valeu, hein, Wagner? Um jogo fraco, tecnicamente. Pouca coisa aconteceu. Pouco chutou a gol. No segundo tempo deu uma certa pressão. Mas o Sport fez 2-0 tranquilamente, foi jogar lá atrás. Então, jogo fraco realmente. Nota 4 pro jogo. E o senhor André, né? Luiz Freitas Castro, Wagner, fraco, árbitro. Hein? Fraco, hein? Ele tem 48 anos, é professor em Goiânia. E o Guarani já perdeu na mão dele, perdeu para o Grêmio lá em Porto Alegre por 3-1. O que ele fez hoje aqui foi uma lambança incrível, porque ele deu... Quem vai acompanhar os lances amanhã nas emissoras, os programas de TV, programas esportivos, vai ver que ele faz justamente o gesto com a mão de segue o lance, naquele pseudo empurrão do Júlio César em cima do jogador do Sport. Aí vem o VAR... Depois que aconteceu o lance, gol, comemoração, tudo, me anula tudo. Então, realmente, não foi tão culpado o árbitro, mas faltou ele impulso, né? Olhou no monitor, falou assim, eu continuo com a minha opinião, não foi falta. Não tem que obedecer o VAR, ou tem? Tem alguma lei que é obrigado a obedecer o VAR? Não, e o próprio Leandro Vilela na entrevista disse, né, que o árbitro não entendeu como falta o lance. Então, E o VAR entendeu. E o VAR... Dane-se o VAR, pelo amor de Deus. Quem é a autoridade máxima no campo? Não é um árbitro? Então, eu acho que aí que faltou um pouco de pulso pra ele. Exatamente. Porque o VAR, gente, o VAR, ele não anula e nem deve se
sobrepor nenhuma decisão do árbitro. Exatamente. O sempre VAR que- ele chega é. para complementar Isso mesmo. e rever ou corrigir decisões erradas dentro do campo. Se por uma questão de interpretação e todos da mesa aqui concordaram, e eu tenho certeza que quem viu o jogo, mesmo o torcedor do esporte, viu que o Júlio César não empurrou o Pedro... O Pedro Nares pra fazer falta Não. nele. Foi uma disputa de bola. Outra, porque o Pedro Nares passou por ele, sabe quando daqueles barrão? E das barrão, cara, é futebol. O gente. Pedro Nares foi todo estabanado, ele chutou a bola de qualquer jeito. Exatamente. Bola no pé do Leandro Vilela. Ele trombou com o Júlio Entendeu? César. Então, Tá muito bem. Então o jogo valeu 4, Wagner? Valeu 4. Ainda E o árbitro? Com relação à arbitragem, né? O árbitro faltou peito para ele de peitar o pessoal lá de cima. Ele podia deixar. Vai ao vídeo, olhou, continuou com a minha opinião. Para mim não houve a falta. E deixa que Tá se bom. dane os caras lá de cima, né? No Nota entanto, dele? Faltou peito para fazer prevalecer a opinião dele. O Fabrício Vilarinho da Silva tem 42 anos, é professor em Aparecida de Goiânia. E o Renner Santos de Carvalho. Até o Albert fez um levantamento aqui, mas é uma observação. Geralmente o trio é do mesmo estado. No entanto, o árbitro e o Fabrício são de Goiás e o Renner é do Acre, onde ele é professor de educação física lá em Rio Branco. Uma nota para arbitragem, nota 2. Muito bem, tá? Então fechamos as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, às 11h59, faltando um minutinho para meia-noite, vamos com o destaque final do Albert Cavalcante. O Guarani continua, né, na 18ª posição com 19 pontos. O Guarani que está lá, né? Se vencesse, né, claro, com a combinação dos resultados, CSA não vencesse e Operário também não vencesse, o Guarani poderia estar fora da zona de rebaixamento. Como isso não aconteceu, vamos contar com o apoio do torcedor. E nada mais, nada menos que será na sexta-feira. Dia 5 de agosto. Na sexta-feira, mesmo horário, 21h30, Guarani e Grêmio no estádio Brinco de Ouro da Princesa, viu, Claudinei Corsi? E os pendurados do Guarani, Leandro Vilela, Nicolas Careca e Ronaldo Alves e o Silas, ninguém levou o cartão amarelo, então estão todos aptos. Teremos a famosa semana cheia. Quem sabe... Jesus. O Moza tira aquele coelho da cartola, Claudinei Corsi. Você não falou que o Derlan e o Lucão podem voltar? Eles estão... Nem precisa falar. Não, os pendurados, Não, né? o Leandro Derlan tudo bem, mas o Lucão não. O Leandro Vilela, o Nicolas Careca, o Ronaldo Alves e o Silas estão pendurados. Agora, os que cumpriram suspensão, que foi o Lucão do Break e o Derlan. Derlan, exatamente. Então, temos reforços, hein? E vamos esperar a semana se chega aí, né? A contusão do Giovani também é interminável, né? Interminável, né? E a do Ronaldo também acho que tá interminável. É assim, né? O Ronaldo também queria sair, né? Estamos esperando o jogo. Aí eu acho que eu acho que o Moza tá poupando o Giovani pro derby. Nossa, lembra quem que era o que não conseguia jogar derby, toda vez se machucava? O que jogava pela ponta, que foi embora. Bruno sabe. Toda vez, você lembra? Toda vez ele machucar. Quando jogou, arrebentou o jogo. Tá muito bem. 00:01 agora já entrando na sexta-feira, né? Dia 29 de julho. Sextou! Grande abraço, Albert. Até a próxima. Até sexta-feira que vem. Até a sexta-feira que vem. Não que vem, na outra. Não, né? isso não tiver... que vem é hoje já. Né? A que vem é hoje, né? É agora. É agora, nesse minuto, 00:01. Quem sabe no meio da semana tem algum jogo, né? E quem sabe chega um reforço no Guarani, né? Eu acho que é mais fácil agora, se chegar reforço pra treinar, fazer exame médico... Entrar em forma. Jô é intreinável. Intreinável. O Jô é intreinável. Como diria o Luva de Pedreiro. Receba! Receba, muito obrigado. Graças a Deus. Receba, graças a Deus. Intreinável. Tchau, Albert. Tchau, com Deus. E arruma esse cocara. Então. Viu? Pode levar isso aqui? Não. Não. Meio-dia... Meio-dia, meu. Wagner Ferreira, o seu destaque final, Wagner. O Guarani tem agora uma semana cheia, né? Isso que é perigoso, mas quem sabe agora possa ser produtivo para o técnico Moza. Ele deve ter mais opções aí para enfrentar o Grêmio. Um jogo grande, quem sabe o Guarani se motiva. Contra o Cruzeiro foi assim, né? Ninguém esperava. Casa cheia, Cruzeiro com torcida, o Grêmio deve fazer a mesma coisa. Mas o Guarani está aí, se mexendo, fez uma promoção de ingressos, quem sabe o torcedor vai em maior número.
maior opção aí de jogadores para o Moza, quem sabe chega, né? Como o Claudinei está dizendo aí, quem sabe uma contratação aí bombástica ou inesperada que venha satisfazer aos anseios da torcida. Então fica tudo em suspenso aí que o Guarani consiga essa vitória na partida contra o Grêmio, que será um grande jogo e serve de motivação, de alavanca para quem sabe sair da zona de rebaixamento. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Wagner Ferreira. Vamos então agora conferir a ficha técnica do jogo com o Lucas de Souza para a Prone Alimentos em 30 segundos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Muito bem, e mais um péssimo resultado para o Guarani. O técnico Mozart Santos mandou a campo Kozlinski, Lucas Ramon, depois jogo Matheus, João Vitor, Hernando e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, depois Matson, o Isaac, depois o Marcinho, Júlio César, depois Maxwell Cruel, Bruno José, depois Iago e Nicolas Careca. Ainda na reserva ele tinha o Arthur Gazi, Diogo, o Bruno Bianconi, o Eduardo Persson Silas, esses os reservas da equipe do Guarani. Por sua vez, o estreante da noite, o senhor Claudinei Oliveira, mandou a campo o Carlos Eduardo, Pedro Nares, depois Bruno Matias, Chico, Sabino e Sander, Ronaldo, depois William Oliveira, Fabinho e Denner, depois Giovanni, na frente Thiago Lopes, depois Everton Felipe, Kaique, depois Ray Vanegas e o Luciano Juba. Ainda no banco, Saulo, Lucas Hernandes, Renzo, Ítalo, Alain e Búfalo. Gols na primeira etapa, o Denner logo aos 5 minutos fez 1-0, na segunda etapa também no comecinho de pênalti o Ronaldo Henrique foi para a rede, 2-0 para o Sport, e o Nicolas Careca na metade aí na verdade no finalzinho do jogo, aos 40 e tantos minutos já do segundo tempo, o Nicolas Careca fez 2-1, diminuindo a contagem. A arbitragem do senhor André Luiz de Freitas Castro, que anulou um gol legal da equipe do Guarani ainda no primeiro tempo, um gol do Nicolas Careca que precisou fazer 3 gols para valer 1. O árbitro assistente número 1, Fabrício Vilarinho da Silva, do quadro FIFA, lá de Goiás também, e o Renner Santos de Carvalho do Acre. O VAR do senhor Rafael Trace, né, o responsável por anular o gol do Nicolas Careca, gol legal, fica na conta aí do Rafael Trace. E a quarta árbitra, Débora Cecília Cruz Correia, lá do Pernambuco. 28 de julho de 2000, hoje já 29, né, mas jogo no dia 28 de julho de 2022, às 9h30, jornada esportiva, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa é a ficha técnica completa para Sport 2, Guarani 1, Claudinei Corsi. Valeu, Lucas. Até a próxima, então. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela transmissão e a gente se encontra na sexta que vem. Não hoje, mas na próxima. Na próxima sexta-feira estaremos juntos aí para um grande clássico do futebol brasileiro. Guarani e Grêmio. Isso se não tiver jogo no meio da semana, né? Quem sabe? Quem sabe? Fique por dentro. Novidades aí do canal de Futebol Interior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Mais uma vez, mandar um grande abraço para você, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e o Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. Fique com Deus, até a próxima. Fui! Tá aí, esse Lucas de Souza transmitiu aqui o Sport vencendo o Guarani por 2-1. Agora, 00:06, chegamos ao final, então, aqui do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, mais um na Série B, o Guarani que perdeu para o Sport por 2-1. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, agora em Campinas, 00:06, 6 minutos da sexta-feira. Meia-noite e 7, agora chegamos ao final da jornada esportiva dos canais Futebol Interior, onde você acompanhou mais uma derrota do Guarani, 2-1 para o Sport lá na Ilha do Retiro, em Recife. A narração foi de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré.
no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lembrando que amanhã, sexta-feira, 21h30, tem Série B Tombense e Sampaio Correia com a Rádio Nova Timbira do Maranhão. No sábado, 3 da tarde, Copa Paulista, Primavera e 15 Piracicaba com a Educadora AM de Piracicaba. E a partir das 6 da tarde, às 18 horas, tem Ponte Preta e Operário com Marcelo Corsato, Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz na mesa de áudio e vídeo, Thiago Bombado Barbosa. No domingo, 11 da manhã, Série C, Botafogo de São Paulo e Volta Redonda, W Sports. Série A, 4 da tarde, Atlético do Paraná e São Paulo com o Esportes Malaguena. Série A, 19 horas no domingo, Bragantino e Juventude, Esporte Total de Bragança. E na segunda, 8 da noite, Série C, Remo e Ferroviário. Com a Legal Web, tudo isso para você no final de semana dos canais Futebol e Interior. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corse, agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e fiquem sempre ligados aí nos canais Futebol Interior. E a gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps.